Então, Eu Acredito na Minha Geração, estamos começando agora mais um episódio do Eu Acredito Podcast. Já que você chegou aqui, eu peço para que você compartilhe este conteúdo, deixe o seu like, fazendo assim a plataforma entenderá que o nosso conteúdo é relevante e vai recomendar para mais pessoas. E já fica a minha gratidão a você que faz parte dos 10 mil inscritos que atingimos no nosso canal essa semana. É por causa de você que este canal existe e nós estamos aqui para edificar, para orientar e nos posicionar também a respeito da política. Você que interage com a gente, nos apoia, nos incentiva, sempre com uma palavra animadora a respeito do nosso trabalho, muito obrigado. Eu devo esses 10 mil inscritos, de fato, a Deus, que é o promotor de tudo isso que eu vivo, de todos os projetos, e também a você que acredita no nosso trabalho. Agora chega de lenga-lenga e de gratidões, porque nós já estamos atrasados e o nosso podcast hoje, não muito diferente dos outros, ele é muito importante, porque o nosso tema é bastante relevante para este tempo. Lula venceu. E agora? Como será? E para esse bate-papo, estou aqui na mesa, já conhecido por todos, já esteve logo nos primeiros podcasts, ainda quando não tínhamos tanto inscritos, pastor Lincoln Romano. Ele parece com Van Diesel, mas é romano. Seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Obrigado, meu amigo Fábio Santos, você aí que está nos assistindo, os companheiros todos aqui. Mais uma vez, é um prazer estar com vocês, viu? Obrigado, Fábio. É mais parecido com Van Diesel ou Bruce Willis? A turma me chama de Brad Pitt. Brad Pitt depois do acidente. Pastor Júnior Viana, seja bem-vindo mais uma vez ao Eu Acredito Podcast. Uma alegria recebê-lo aqui, viu? Pastor Fábio, alegria é minha, muito obrigado por esse convite e tenho certeza que será uma noite sim extraordinária. Pastor Eleonai Silva, seja bem-vindo ao Eu Acredito Podcast, a primeira vez que está aqui, primeira de muitas. Ele está parecendo no Alain Delon, né, Eleonai? Eu tive a alegria de nascer bonito, né? Mas eu quero dizer que para mim é uma alegria muito grande, quero agradecer a você por me conceder essa oportunidade, né? É uma honra estar nesse podcast que é a sensação do momento, né? Acompanho sempre aí nas quintas-feiras e hoje tenho a alegria de fazer parte aqui e também estar aí junto com você, parabenizando você pelo brilhante trabalho e estar aqui com os amigos, pastor Lincoln Romano, pastor Júnior Viana. Sei que vai ser uma conversa muito edificante, muito boa. Não vai ter briga? Olha, não garanto. Não, o povo aqui é civilizado, discute ideias e não pessoas, né? Apesar que é difícil nesse tempo discutir ideias e discutir pessoas, até porque nós vamos dar início agora e eu quero apresentar a vocês 2 personagens para nós darmos início ao nosso bate-papo. E eu apresento a partir desse vídeo aqui, que vai aparecer na sua tela e também na minha tela agora. Um é o candidato eleito, presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e o outro é o presidente do TSE, o excelentíssimo juiz Xandão. Vamos apelidá-lo aqui hoje de Alexandre o Pequeno. Só para identificar, o que dá o tapinha é o Lula e o que leva o tapinha é o Xandão. Tu já viu esse vídeo? Já vi. Vamos ver esse vídeo aqui, ó. Olha só, uma conversinha. Vamos lá, dando início. O Lula vai abraçar ali uma... Depois volta. Volta. Ele vai ficar paradinho ali, quer ver? Ó? Ele vai ficar paradinho. Aquela ali é a nossa ex-presidente, né? É a Senhora Dilma Rousseff. estocadora de vento. Ó, Não mexa com mamãe. olha só, isso aqui, essa cena aí que é interessante, olha isso. O Lula é esse que bateu. Aí. Agora, como é que pode um Olha lá. candidato a presidente e o presidente do TSE? Eles têm tanta intimidade... Olha a presidente do partido. Eles têm tanta intimidade que o candidato dá um tapinha na cara do presidente do TSE. Pouca vergonha. Se o Alborguete estivesse aqui, ele ia falar Paraná.
Isto é uma pouca vergonha. Aí agora, após as eleições, nós temos essa cena e vamos congelar isso aqui. Meu Deus. Começando com o pastor Júnior Viana, o que é que o senhor acha a respeito de um candidato agora eleito a presidente e o presidente do TSE ter essa intimidade toda? Olha, cada um tem uma visão, né? Nós não estamos falando de um personagem qualquer. Nós estamos falando do senhor Luiz Inácio Lula da Silva, que já foi presidente por 2 mandatos no Brasil, diretamente, né? E mais 2 mandatos através da Dilma Rousseff. Então é um homem respeitadíssimo, não somente aqui no Brasil, mas no mundo. E ali fica uma cordialidade civilizada, né? Coisa de gente civilizada. Coisa de gente civilizada? Sim. Eleonai Silva, o que o senhor acha dessa intimidade do representante do TSE com o candidato eleito a presidente Luiz Inácio Lula da Silva? Na verdade, Fábio, nesse meio aí entre os poderes, sempre existe essas solenidades e as autoridades costumam ter essa cortesia uma para com a outra. E como o Júnior Viana disse agora há pouco, Lula foi 2 vezes presidente do Brasil. No vídeo ele era candidato a presidente. Agora nessa foto, presidente eleito. Assim como eu já vi também Bolsonaro abraçado ou do lado do Dias Toffoli, dando risada no ouvido dele, em conversinhas assim. Então, esse meio aí, entre os poderes, principalmente nessas solenidades, eles têm que ter essa etiqueta, essa cortesia, porque faz parte do convívio do poder, né? Eu não acho nada demais o que realmente aconteceu nesse vídeo aí. Faz parte também da normal, cordialidade. É a normalidade do ambiente esse político. Tapinha na cara, dentro de um ambiente político, o tapinha na cara ali faz parte? Faz parte. Depende da, como é que eu posso dizer assim, não do caráter, mas da personalidade da pessoa. Tem pessoa que vai só cumprimentar, no caso ali do tapinha na cara, ali no rosto. É a personalidade da pessoa, que tem esse costume talvez de fazer com outras pessoas. E é isso, vida que segue. Perfeito. Pastor Lincoln Romano, qual é a sua opinião a respeito do candidato eleito a presidente e o presidente do TSE? Os amigos aqui falaram que ele foi, né, presidente, mas eu pensei em ouvir presidiário, porque o homem era presidiário, foi descondenado por este que está aí, ó. Então o que eu vejo aqui é uma parcialidade, um partidarismo e uma coisa inadmissível. O presidente em exercício nunca teve convites, né? Quando foi meio que por conta, mas não teve essa, como é que você falou? Essa cordialidade. Não teve, nunca teve. Eu tenho foto do Bolsonaro pode ser pegando no rosto do Alexandre de Pode Moraes. ser que você tenha essa foto, porém não teve cordialidade, amizade, isso aí. Mas assim, até teve, eu tenho foto também do Bolsonaro pegando no rosto, praticamente no rosto do Alexandre, do Dias Toffoli também rindo. Sim. Só que eu penso que isso aí foi no início do governo Bolsonaro, no ano de 2018. Estou enganado? Depois só deu briga, irmão. Eu descobri, não sei vocês, vocês têm mais idade que eu descobri que o STF tem mais poder do Executivo agora, nessa gestão 2018, Mas o que acontece, a 2022. Fábio, o que acontece Na no verdade, Brasil hoje? O STF não podia nem ter poder de executivo, ele não é executivo, ele é judiciário. Executivo é o presidente, o governador, né, o prefeito, assim como o legislativo é o Senado, é a Câmara dos Deputados Federais e o judiciário, que julga, mas não ativismo do jeito que a gente está vendo. Mas nunca se viu no Mas Brasil. dos poderes, quem é que é para ter mais autoridade? O executivo. Mas no Brasil está acontecendo isso? O que menos teve autoridade foi o executivo. No Brasil, concorda com o pastor Lincoln? Eu concordo em partes. O Executivo precisa de ter um Congresso forte, de ter uma negociação ou uma circulação boa entre o Congresso, a Câmara dos Deputados e o Senado da República, e também ele tem que entender que o poder mediador, que é o STF, ele tem também autoridade. Então, eu acredito, na minha visão, que um presidente ele não tem um poder absoluto, porque a gente faz parte de uma república que tem também a representatividade da população no Congresso Nacional. Não, se for poder absoluto, aí se torna ditadura, né? É o que muitos querem hoje para o Brasil. E nós vivemos em uma democracia.
mas é perceptível que em alguns momentos, durante esses 4 anos Fábio, de não- gestão do governo Bolsonaro, houve, de forma geral, algumas ações do STF que mandou mais do que o Executivo. Fábio, não interrompendo você, mas ainda falando a respeito da situação ali das fotos, dos abraços. É que a polarização no Brasil hoje está tão grande. Eu costumo dizer que Bolsonaro e Lula não têm eleitores, têm fã-clube. Não são eleitores, são fã-clubes. Não estou generalizando, mas a grande maioria. E essa polarização é tão grande que um simples abraço de um ministro num ex-presidente ou de um ministro no atual presidente, a imaginação dessas pessoas já faz entender que parece que há um conluio, parece que há um vínculo, e isso às vezes não procede. Qual seria a diferença entre eleitor e fã? O fã, ele não vê erro. O eleitor, o cidadão consciente, ele elege um político para ser o seu funcionário, o seu representante. Então, por exemplo, aquela pessoa que tem a consciência de que o político nada mais é do que um funcionário que a gente coloca lá para trabalhar em prol da população, essa pessoa que entende isso, ela vai criticar quando deve ser criticado, ela vai elogiar quando deve ser elogiado. E se ela não gostar do trabalho desse mandato, dessa gestão, ela vai trocar de candidato normalmente. Agora o fã não. O fã, ele não enxerga erros, ele, mesmo que haja erros por parte desse político, seja dos dois lados, Lula, Bolsonaro agora, sempre vai ter uma desculpa para tentar trazer à tona a sua idolatria pelo candidato. Então o fã, ele não vê erros. Se você for lá, por exemplo, na página hoje do Instagram do Gustavo Lima e criticar ele lá, você vai ver que vai aparecer um monte de haters que são fã dele e vão te destruir nas mensagens. A mesma coisa está acontecendo no Brasil. Eu chego a ver falas aí de pessoas que são desconexas com a realidade. Pessoas que, para proteger o seu candidato, passam a inventar coisas, falar coisas que não tem nada a ver. Então, deixam da responsabilidade de cidadão que cobra o político, do cidadão que tira o político quando ele não faz um bom papel, para ser um fã que aceita tudo, como estamos vendo aí nos dias de hoje, a situação dessa polarização no Brasil. Perfeita colocação, eu concordo em partes sobre a sua fala. Realmente no Brasil nós estamos tendo aí esses fãs partidários que têm políticos de estimação, que não vê os erros e acaba defendendo apesar de tudo e apesar de qualquer coisa. Agora, falando sobre o assunto que citamos anteriormente, no Brasil, em algum momento, o STF mandou mais do que o Executivo? Eu acredito que houve exageros em algumas tomadas de decisões do STF em muitos dos casos, mas também reconheço que o STF tem tido um papel muito importante no combate à desinformação. Porque se o STF deixasse rolar solto tudo que essas pessoas aí de ambos os lados, né? Estou falando aqui de polarização, as condutas que eles tomam, as informações que eles trazem, principalmente em redes sociais, como fake news e coisas do gênero, o Brasil tinha descambado por um lado muito terrível, né? Então eu acredito que o STF, existem momentos que ele extrapola, né? E há um erro, no meu ponto de vista, Fábio, que eu particularmente acho que ministros do STF não deveriam ser indicados por presidente, né? Deveriam ser escolhidos ou pelo colégio ali, dentro do judiciário, ou até mesmo pela população, para não incorrer esse risco que há aí de um ministro entrar lá, indicado por determinado presidente, e pensar que deve fidelidade a ele e defender as pautas de um governo. O ministro está lá para ser independente, para ser o guardião da Constituição. Então eu acredito que há excessos, mas também vejo muita coisa boa que o STF tem feito pelo Brasil. Pastor Viana, sua colocação sobre o STF e o Executivo. O STF, em alguns momentos, tem sobressaído o Executivo em suas ações? Olha, a minha visão é o seguinte: toda ação existe uma reação, entende? Então, o que aconteceu com o STF foi que ele reagiu, né? Ele reagiu. Houve uma ação por outra parte, né? Atacando de forma violenta a todos os ministros do Supremo Tribunal Federal, e eles reagiram na altura como deve ser. Eles são o guardião da Constituição. Então, se deixar levar solto, como disse ali
o nosso irmão Leonai, perde-se o caminho. Pastor João Viana, teve cidadãos e deputados, pastores, que chamaram o ministro do STF de canalha. Como não reagir? Mas falando de ação e reação, isto começou a ocorrer uma reação das pessoas serem oposição do STF a partir que as pessoas perceberam que o STF estava praticando alguma censura. Ditadura. Vamos ser realistas nisso também, porque até então, antes de 2018, cara, poucas pessoas se importavam para STF. Geralmente as pessoas se importavam para presidente, governador, senador. STF, poucas pessoas se importavam. Aí chegou em 2018, o STF se levantou. Ativismo. Todo mundo ficou conhecendo quem eram os ministros do STF. Então eu penso assim, que houve uma ação do STF para vir uma reação do outro lado. Não, vamos pegar então. Calma aí. Pera só um Deixa pouquinho. o pastor Viana Fala, concluir Viana. a fala dele. Vamos por parte. Não foi em 2018. Nós conhecemos todos os ministros do Supremo Tribunal Federal desde 2006, quando começou lá o Mensalão, Petrolão. É de lá que nós conhecemos eles. É de lá que a gente conheceu o Joaquim Barbosa, com a sua grande fala, até defendendo o Bolsonaro. É de lá que a gente conhece o Lewandowski. É de lá que a gente conheceu o Teodoro Zavascki, que morreu com um acidente de avião. Então, não é de hoje que a gente conhece o Supremo, sempre se posicionando. Ora a favor de um, ora a favor de outro. Mas eles são o guardião da Constituição. O problema é que agora, de 2018 para cá, o país ficou dividido, como disse lá o Leonai, uma polarização. E daí, tudo que o Supremo Tribunal faz, alguém vai contra, entende? A ponto de chegar uma pessoa e falar, olha, eu quero que os ministros sejam mortos com um tiro na cara, que suas filhas sejam estupradas. Aonde, que país do mundo que se aceita uma situação dessa? Que país do mundo? E em que país do mundo uma jornalista chama a filha do presidente reticência e não é penalizada? E nem criticada. Aí, se nós analisarmos dentro do STF, os únicos censurados foram pessoas de direita. Não, mas você me aponte alguém de esquerda que foi censurado. Não, nós estamos falando aqui de tribunal, do Supremo Tribunal Federal, que eu estou falando aqui. Não tem nada a ver com essa fala aí que você colocou a filha do presidente. Essa é uma situação para entrar na justiça em primeira instância. Nós estamos falando de ministros do SC, do Tribunal Federal. De primeira instância e segunda instância, se o STF ele desfez todos os julgamentos que a primeira e a segunda instância fez para descondenar o cidadão e torná-lo presidente contra a vontade do povo. Então, falando em STF que é indicado e eles são vitalícios, isso já é um erro. Não precisa ser vitalício. Pode ser indicado, mas não precisa ser vitalício. Mas eles são fiéis àqueles que indicou. No caso do cidadão aqui foi o Alckmin, que hoje é o vice-presidente da República. Calar todo e qualquer parlamentar. Irmãos, a palavra parlamento... O Alckmin. O Temer foi aquele outro cabecinha branca lá, que eu esqueço o nome dele. O Alexandre de Moraes foi indicado pelo Alckmin. Geraldo Alckmin. Nunca foi presidente? Desde sempre... Não, ele veio... Ele é cria dos bastidores. Ele foi secretário de indicação. Foi secretário do Alexandre de Moraes foi pelo presidente Temer. De segurança e tal. Então, assim... Mas foi uma articulação do Alckmin. Aí eu só não para sei. deixar Vamos entrar nos bastidores, mas indicação. Mas se independente. for assim, todo mundo... Agora vamos lá. Nós estamos atropelando as pautas. Não, só para concluir a fala do Lincoln aqui, que ele está dizendo que quando alguém coloca, ele vai defender aquela pessoa que colocou. Não. É como que fica ele uma não dívida. deveria É uma troca de favor. É uma dívida de favor. Deixa eu Isso só... não é verdade. Espera só um pouquinho, Se isso pastor Júnior fosse Viana. verdade, quem colocou o Lula? Fica preso. Presta atenção aqui, ó. Quem colocou o Nunes lá foi Bolsonaro. E quem deu o voto Minerva pro Lula estar hoje presidente foi o Nunes, colocado por Bolsonaro. Então não defendeu o endereço dele, então. Pastor Lincoln, o senhor falou agora há pouco sobre o cidadão ser solto pelo STF, né? Eu concordo contigo em partes. Lula só está eleito presidente do Brasil hoje porque o governo Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, decidiu enfraquecer a Lava Jato,
colocando um Não, PGR lá. isso aí Deixa é eu falar. falácia. Não, é Não é verdade, é verdade. fato. Só Não é. ouça que daí nós vamos chegar num acordo. A gente já tá. Eu tô careca Então, de saber. o que mas os aconteceu. telespectadores aqui precisam ouvir. O Brasil sabe. Bolsonaro chegou a dizer que no Brasil não havia mais corrupção. Falou lá no cercadinho que ele sempre usou. E não houve, né? Tanto é que E não também houve. falou a repórteres que estavam ouvindo e colocou lá o Aras, que enfraqueceu a Lava Jato, acabou a Lava Jato, acredito que para proteger muitos medalhões do Centrão. E no enfraquecimento da Lava Jato, o STF viu a possibilidade de anular as sentenças, não só do Lula, como de outros. E enfraquecendo a Lava Jato, o Bolsonaro não deu esse cuidado para o combate à corrupção, o Lula foi liberto e se tornou elegível e venceu o Bolsonaro nessa eleição. Um baita de um tiro no pé. É por isso que eu falo. Eu estou aqui, Pastor Lincoln, eu estou aqui. Eu preciso até que o povo que está me assistindo entenda. Eu não sou bolsonarista e não sou lulista. Nem eu. Eu sou uma pessoa independente, eu analiso política e eu voto segundo propostas. Segundo, eu acho que aquele candidato, naquele momento, eu torci muito para uma terceira via nessa eleição, mas infelizmente não houve. Mas os fatos são esse. Bolsonaro ajudou a enfraquecer a Lava Jato acabando como acabou, como foi enfraquecida, houve uma brecha para que o Lula fosse solto. As condenações que ele foi condenado em todas as instâncias, na minha opinião, ele deveria estar preso, mas houve essa brecha, ele foi solto e essa soltura dele foi um tiro no pé do Bolsonaro, que ele acabou sendo eleito presidente do Brasil. Ele não foi só solto, ele foi descondenado, porque tornou-se elegível. Mas o processo está lá ainda. Artimanha. Não. Outra coisa, falando de Lava Jato, eu já ouvi você falar isso aí, Agora, você sabe que eu sempre discordei, porque assim, Você sempre a discorda. Lava Jato, não, é que a gente tem que ser realista. Tá certo. A Lava Jato, ela cumpriu o seu papel. Porém, toda operação dessa gera um custo gigantesco. Então já estava ali, tudo já... Quem desfez a Lava Jato não foi o Bolsonaro. O Bolsonaro simplesmente, tá aqui, não vai gastar mais dinheiro com isso aqui, porque já está feito. Não tem mais o que fazer. Só o que recuperou da roubalheira Isso, e aí do PT pagaria todo o recurso para 200 anos de Só Lava deixa eu Jato. falar, não recuperou nem... É que a Lava Jato iria chegar... Calma, meu irmão, deixa eu falar Dos aliados do Centrão, do Bolsonaro, quem só um sabe perto dos pouquinho, dá só um filhos. pouquinho. Não, Helena, mas aí você tá sendo radical demais. Não, peraí, pastor Fábio. Rapaz, o Gilmar Mendes agora liberou 18 milhões que estava bloqueado do Lula. Viu? Não. Isso aí foi Bolsonaro também? Deixa eu falar aqui, eu sou só um contra pouquinho. isso. Devolve Eu aqui sou para mim, contra só um pouquinho isso. para mim Vai. concluir aqui, viu? Eu sou contra isso. Eu estou comendo bastante, mas estou falando pouco aqui hoje. Eu gosto de falar bastante também. Aí aqui eu tenho um concorrente forte aqui que eu Descendente de Catarina, né? Mas veja bem. Catarina. Ia-se gastar aquilo que havia sido desviado na própria Lava Jato. Então houve uma medida de parar, até porque já estava tudo, já estava feito, não tinha mais o que fazer. Agora, desfazer o que a Lava Jato fez, aí aqui, aí foi o STF, desfez. Quer dizer que rasga-se a Constituição, as leis que a pessoa com ficha suja não poderia se eleger, e aí a própria eleição está engasgada. Nós brasileiros, eu não sou bolsonarista, eu sou patriota. No caso Bolsonaro, votei nele, para mim, eu considero ele como um herói, porque ele foi, numa pandemia, ele conseguiu fazer o que fez, com os inimigos, com as oposições que ele teve, não só, porque aqui não é só a oposição da esquerda, que deve fazer oposição. Aqui foi os poderes que se opuseram. Isso é crime. Não podia ser assim. Eles trabalharam contra o nosso país a ponto de, hoje, o tal orçamento secreto, que foi eles que fizeram, de dar para o legislativo as contas, né, o orçamento, e depois acusar o presidente, e a fraude nessas eleições, eu não considero só nas urnas que eu não confio, eu considero em tudo isso,
Em tudo isso, essas artimanhas que fizeram e que jogavam e que o Bolsonaro dizia, gente, não é eu. Não, e eles se calam. Mas se você falasse que o Lula era ladrão, ó, caça lá, derruba as redes dele, se é parlamentar, bloqueia também as redes, porque não pode chamar. Eles defendiam, mas o Bolsonaro não. Então, assim, eu acreditei no Bolsonaro porque era a única esperança que nós, brasileiros de bem, honestos, que queríamos um país sem corrupção, achamos ele, único, não teve outro. Você queria uma terceira via, não teve. Vou falar um negócio então, pra assim, vocês aqui. Agora, o que a gente viu no Brasil hoje é vergonhoso, sim. Eu tenho vergonha, os brasileiros estão envergonhados, a população foi para frente dos quartéis, clamaram para todos quem de direito. Ninguém ouviu a população, ninguém ouviu. É uma orquestra que está muito bem afinada para derrubar a direita. E nós ficamos aí, não, calma aí, olha só, a gente vai para a próxima questão, mas antes de tudo, eu penso aqui que o Bolsonaro não é um cara perfeito, cometeu muitos erros, né? E erros gravíssimos na sua gestão. E nenhum presidente vai governar de forma perfeita para agradar gregos e troianos. Sempre vai ter oposição, por mais que o cara faça das tripas ao coração. Agora mesmo veio uma nota que no Brasil nunca houve um índice na diminuição da pobreza como aconteceu agora no final do ano com o Bolsonaro. Houve uma diminuição no índice da pobreza, eu até procurei aqui para falar para vocês, mas não deu tempo, mas daqui a pouco eu falo só sobre a taxa isso. de desemprego que caiu pela metade, quase. Caiu a taxa de desemprego e diminuiu o índice de pobreza de forma extraordinária aqui. A questão aqui é, o Lula... E eu fico feliz com essa notícia. É uma notícia... Mas por que não foi divulgado? Por quê? Está sendo divulgado. Está sendo divulgado. Eu li essa notícia a hoje. eleição já foi. A eleição já acabou. Aí o problema, sabe o que é? Mas a notícia saiu essa semana. Não. Todas as notícias boas não eram veiculadas. A imprensa, ela se acumulou. É que o senhor vê dentro da bolha bolsonarista. Não. Quando o senhor sair da caixa bolsonarista e o senhor pensar e analisar as coisas que acontecem... Por exemplo, você viu o tratamento do William Bonner para com o senhor Lula? O senhor não deve mais nada ao país. Que isso? Quem disse isso, meu irmão? O pastor Viana quer fazer uma colocação sobre isso aí. Não, é que a gente precisa ser sincero. Então, quando o pastor Lincoln fala, dá a entender assim, entende? Que o Bolsonaro é o melhor presidente do mundo, não, que toda a nação está com ele. Não. Gente, são 150 milhões de votantes. Compareceram às urnas esse ano, foi a histórica, mais de 100 milhões. 57 e poucos milhões aí para o Bolsonaro e mais de 60 milhões para o presidente eleito. Então, falar assim que a nação está na rua, isso aí não é verdade. É verdade. Isso aí não é verdade. Não está nem 20%. Entende? Isso não é verdade. Mas nunca houve uma Precisa se respeitar os outros eleitores. Por quê? Porque daí chama o STF de bandido, o ladrão de Lula e o restante que votou nele. Aqui em Curitiba não teve. No Rio Grande. Até as cidades do interior dos estados teve manifestação. Nunca houve isso. E outra, a penúltima, o STF falou que o Bolsonaro se apoderou do 7 de setembro. Isso aí eles foram por causa do 7 de setembro. E agora? Qual foi o resultado? O resultado foi mas agora o que? O ouvido tapado, o clamor das ruas. O presidente... Todos taparam o ouvido ao clamor da rua. Inclusive o presidente. Inclusive o presidente. Mas se ele não... Mas ele está calado. Não, mas hoje eu estava vendo. Nós temos que entender o processo. Se ele se junta a isso aí, ele é causador de motim. Ele é causador de motim, porque ele lidera. Nós fizemos isso sem a liderança dele. Inclusive, se você olhar nas minhas redes sociais, vai ver eu sempre falar, não é pelo Bolsonaro, só ratificando a notícia aqui, extrema pobreza no Brasil cai para 1,9%, menor taxa da história. Que notícia boa. Aí agora nós vamos agora demonizar o governo Bolsonaro. Cara, a maior prova que o cara governou e governou bem está aqui. Extrema pobreza no Brasil cai para 1,9%. Por que caiu? Menor taxa da história. O mundo está escandalizado com o Pelo Brasil. governo, pela economia, pelo trabalho do ministro. O que ele fez para cair?
que ele fez? Me explica aí. Ele deliberou o auxílio emergencial de R$600 e este auxílio... Era isso que eu queria que você respondesse. Não, O Bolsonaro ganhou uma eleição falando contra os programas sociais. Falando mal. Ele ganhou uma eleição Mas falando não mal. tinha pandemia. Todos os bolsonaristas eram contra Nós programas estamos sociais. falando de Os bolsonaristas falavam assim, os pós-pandemia. vagabundos agora vão ter que trabalhar. Acabou o Bolsa Família. Viana, mas o vagabundo vai ter que trabalhar. Viana. E nós falávamos assim, gente, não é vagabundo. Veja bem, lá no Nordeste, tem pessoa lá que com R$90 ele faz uma cestinha. Que Bolsonaro pegou o capim. Tá aqui, posto eleitor do Lula, vai comer capim. É falácia. Ô, Viana, Não é mas- verdade. Peraí. Não é verdade. Você já Sabe vai- por quê? Peraí. Não é verdade. Nós criticávamos a miséria que o governo dava e o povo sempre trabalhava por causa disso. O Bolsonaro deu dignidade e ainda deu um incentivo para quem trabalhasse. Ô, meu irmão, ganhava Ó, 200 falando um negócio mais. pra você aqui. Viana, eu sou do Nordeste, eu posso falar com comer. propriedade Eu disso tenho aqui. tia lá. Eu eu sou, sei, não, eu não tô falando de primo de tia. Eu Ó, sou o baiano de aqui, Porto ó. Seguro, Bahia. Minha mãe mora até lá hoje. O problema do governo Lula, que ele dava benefício, dava assim. Eu aproveitei de Bolsa Escola, de Vale Gás, de Vale Ale... Eu Mas não dava aproveitei emprego. de toda a assistencialização. Mas Agora, o cite. problema da assistência do Lula era o quê? Dava Fábio benefício, A troca. mas não dava oportunidade. Aí o povo do Nordeste, lá na Bahia, meus conterrâneos, são dependentes do Estado. É, Por que se o torna Lula, dependente. porque o Lula lá tem a maior Para de votação? comer, pastor. Porque as pessoas Uma acham delícia isso aqui. que foi disseminado... Comida baiana, mexicana. Não. Que foi disseminado a fake news lá no Nordeste, dizendo que se o Bolsonaro ganhasse, o povo ia perder os auxílios, Meu amigo. não ia ter Bolsa Família, não ia ter mais assistencialismo. Aí o povo parou de votar no Bolsonaro por causa disso. Entendeu? Achando que de fato ia perder. Só que agora o Lula prometeu que ia continuar com R$600 e agora diz que não tem orçamento. Tem orçamento para criar mais 10 ministérios, mas não tem orçamento para continuar com o auxílio de 600. Inclusive Só da tem- Lei Rouanet. Mas por que ele Mas colocou Mas mais e aí a Lei 700 lá? Rouanet? Mas para ele, os artistas aonde que você famosos da ouviu que Globo? não vai ter o auxílio de 600? Hã? Aonde que você leu isso? Tá em todos os portais de Mas foi notícia. confirmado pelo presidente, pelo futuro presidente? Eles disseram que vai Disseram. tentar. Querem criar um- eles- Esse é o setor de problema do emergência. Brasil. Olha Esse é só. o problema do Brasil. Disseram. Quem que disse? Não, eles primeiro confirmaram. Posso te fazer uma pergunta? Posso fazer uma pergunta? Você é bolsonarista? Bolsonarista eu não sou, eu sou pensador. Consequentemente, eu sou pensador. Não, me consequentemente a responde. gente Você é assim. bolsonarista? Não é. Não, esse codinome eu não aceito. Não é. entendeu? Você é bolsonarista? Olha, agora... Não, só responda sim eu ou não, pastor. Eu fui bolsonarista quando o Bolsonaro era a única opção. Então, não, nós temos aqui duas pessoas que não são bolsonaristas. Eu também não sou, Não, o Júnior agora Viana eu não é. não sou mais Agora eu vou fazer uma bolsonarista. pergunta para vocês Bolsonaro- dois. Eu leio, amado. Eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Me aponte erros da gestão do Bolsonaro. Ai. Não, Eu isso aqui foge Porque vocês Isso só aqui- apontam não, benefício. não, eu Não, isso aqui aponto erro. foge. Isso aqui Aponte um foge. erro. Isso aqui foge demais do assunto da conversa. Eu tenho não, falado. Não, isso aqui foge. Não, isso não, foge não, do foge. assunto. Ele não errou, ele é errante. Não, eu falei que ele errou. Ele tem muitos Mas aponte erros. um erro. Eu posso apontar aqui alguns erros. Vai. Eu Por aponto. exemplo, eu aponto o erro do Ele Bolsonaro. devia ter ido pra cima do STF. Por exemplo, ele errou logo no início Sim. que para proteger os filhos dele, Aí, ó. ele entrou ele Acabou com a Lava Jato. Mas isso é verdade? não sei se Será? acabou com a Lava Jato. Um dos motivos por causa Isso disso. é verdade. Por causa dos filhos e por causa do Centrão. Mas aqui, eu aponto os erros do Os Bolsonaro. caciques do Centrão que mandam no Brasil, e nós vamos chegar nesse assunto, Deixa eu falar um negócio pra uma das vocês. exigências foi essa. Nós vamos te apoiar, mas vai dando uma minguada e acaba com a Lava Jato. Olha só, dentre os erros de Bolsonaro e os erros de Lula, meu irmão, prefiro 1000 vezes ficar com as qualidades em que o Bolsonaro fez em prol do Brasil do que ficar com os Sim, erros de mas Lula. o que que- Só o da que que saúde tá- foi 241 bilhões, meu Fábio, irmão. o que está em voga aqui? Por que nós estamos falando mais do Bolsonaro? Porque ele é o presidente atual. O Lula errou muito. Lula é ladrão. Lula é ladrão, Mas é presidente bandido. da República hoje. Mas ganhou democraticamente. Quem? O povo votou. Quem deu pra ele? Os- Ah lá, quem deu a eleição pra ele, irmão? Não, Tá senhor, quieto, foi essa é a discussão. quantos milhões de votos ele teve? Mas quem garante? 60 O milhões de mundo está brasileiros votaram duvidoso. nele. O mundo Cadê as está provas duvidoso. das fraudes, pastor? Não tem, Vamos lá, não vamos lá. pode. Não tem Eles prova. não permitiram que ninguém abrisse a caixa preta, irmão. Lula Sabe tem como o muito exército... eleitor. Calma, Muito, meu amiguinho. muito eleitor. Sabe como o exército fez lá É pra ladrão, acompanhar? roubou. Olhou a votação, Ei, pegou o tique pastor da máquina. Lincoln, Não, pastor tinha Lincoln. que deixar investigar essas máquinas. Calma. Como os argentinos estão fazendo, Calma. como outros países estão fazendo. Agora, quer erro do Bolsonaro? Eu falo pra você. Suave. Eu falo, não, que é suave. Nós estamos Deixa eu só te numa falar uma discussão, coisa. tem- Só deixa eu te falar uma Eu sou coisa. Olha só, italiano. olha só. Aqui, ó, 60 milhões de eleitores do Lula.
Quem garante? Sabe por que tem isso? Quem garante? Sabe por que existe isso? Senhores, Porque é o outro fã-clube senhores, olha só. das olha polarizações só. do Brasil. Cadê Olha esse só, povo nas olha ruas? só. Idolatra o Não, Lula, essa não é assim como discussão idolatra agora. Cadê o Gente, povo olha no só. Nordeste comemorando a eleição do Lula? Essa não é a discussão agora. Oh, Deus. A discussão inicial é: o STF manda mais do que o executivo nessa nação, sim ou não? Sim! Sim ou não? Não. Não? Beleza. Pronto. Vamos para a próxima agora. A cigana O vencedor da eleição. Fábio, só uma colocação aqui. O que as pessoas devem entender é algo chamado hermenêutica jurídica. Entende? Tem juristas que têm um entendimento. Tem outros juristas que têm outro entendimento. E a nação precisa respeitar isso. Entende? Quando houve todos aqueles processos contra o Lula, existiam milhares de juristas que eram contra. Entende? Eram contra. Todo mundo que entende um pouquinho de processo penal sabe que aqueles processos do Lula poderiam levar 5, 10 anos para chegar lá no Supremo. Cara, foi com uma rapidez, uma velocidade de anos-luz, cara. É que Nunca teve se muitas provas viu. incontestáveis. Não, né, não teve Adriano? prova nenhuma. O Intercept mostrou isso, que não houve prova nenhuma. Eles fizeram um conluio para tirar o camarada do páreo. Foi isso que aconteceu. O Intercept mostrou e acabou. Pastor Júnior. A prova é que o homem foi eleito, tá aí. Agora, querendo ou não, meu amigo, nós temos que entrar em outro tipo aí de debate, né? Vamos, Eu quero entrar lá no... Vamos, Só um momentinho, calma. rapidinho. Fala. Você que me assiste, será que o pastor Lincoln Romano vai apresentar um defeito do Vou. governo Bolsonaro? Ou já podemos canonizar o Nossa, santo que Bolsonaro? irônico que ele Vai, está hoje. fala o defeito, fala um erro desse governo. Ironia. Eu posso aqui Deixa eu falar um apontar defeito. um defeito do Bolsonaro e ao Não, mas mesmo você tempo qual é o falar defeito sobre aí? 100 defeitos do Você Lula. apontou um defeito Ó, isso do já Bolsonaro? é fã-clube? Por quê? Ou dá pra nós falar ou não dá? Dá, Fala, fã-clube. O fã-clube do Lula não quer com o fã-clube do Não. Bolsonaro. Calma, meu Eu irmão, sou calma. independente. Você Deixa o cargou? pastor falar. Você falou de um defeito do Bolsonaro que não foi provado. Ah. Os filhos. Que os filhos? Não teve. É a mesma coisa da fake news dos imóveis que foi comprado, que todo mundo sabe que não é verdade e que ninguém, o Supremo não foi defender lá. Oh, peraí, isso é mentira. Deixou passar, irmão. A fraude começa por aí, por essas coisas, Mas sabe? o Não é defeito- só o botãozinho ali. Tem Mas o muita defeito- coisa aí que gera fraude. Agora, o defeito do Bolsonaro, tá? Ele não poderia, porque, ó, o defeito que eu vejo do Bolsonaro, a corda, não estica a corda, esticaram a corda e ele soltou. Ele soltou. Não, ele devia ter segurado a corda e disse, vai arrebentar. Arrebenta a corda então, vão pra cima. Entendeu? Rapaz, não deixar os caras fazer o que cumpra o que quiseram fazer. Rapaz, Cumpra o que dia prometeu no 7, É, dia cumpre, com- caramba! Dia 7 de setembro do ano 2021, Eles uma das concordaram. maiores manifestações pró-bolsonaristas que houve nessa nação. Não tem Eu nada de pensei, pró-bolsonarista. Bolsonaro vai Pró-Brasil. meter o pé na porta. Não tem Agora nada eu vou de te falar, deixa eu pró-bolsonarista, falar. é pró-Brasil. Aí, ó. Sabe Pró-Brasil. qual é Não a dá. decepção do Elionai? Sabe qual é a maior decepção do Bolsonaro Lula meteu Não. A decepção do Elionai é o 7 de setembro. justamente. Que a população falou, eu autorizo e o Bolsonaro não fez nada. Justamente. Essa é a decepção. A população falou, Eu também Bolsonaro, concordo. vai lá e meta o pé na porta. Não meteu o Ele pé na roeu a porta. corda, o Temer foi lá visitar ele, o Xandão deixou ele Ele mansinho quis ser democrático. e ele ficou com medo e Ele abandonou não é o povo medo. que foi Ele para as quis ruas dar aula de apoiá-lo. democracia. Ele quis trabalhar Não as 4 deveria linhas da ter dado. Mas um Se dia o cara antes- saiu das 4 linhas, eu também Um saio das dia 4 antes, linhas. um dia Pronto. antes ele fez um discurso golpista para alegrar a galera que estava lá ouvindo ele. E outra, deixa eu consertar. Não tem nada de bolsonarismo aí. É patriotismo. Agora, É segura. fã-clube. Olha pra mim aqui. Fã clube. Olha aqui, ó. O Brasil tem vencedor- 2 fã-clubes. Você Olha aqui, nervoso olha aqui, porque a por Tebs favor. não ganhou? Ó, o vencedor. Você tá nervoso que a Ei, Tebs não ganhou? rapaz, Eu chuto Vocês não deixam eu Lula. falar não, velho. Olha aqui, ó. O vencedor da eleição foi declarado e os resultados oficiais estão no site do TSE. Conforme o mesmo, o Lula foi eleito. Pronto e acabou. Depois tira. Não contesto e nem podemos contestar os resultados das urnas no Brasil, até Ó. porque se torna crime. Democracia. hein? Podemos Meu confiar 100% nas maquininhas eleitoral do Brasil, Viana? Positivo. Meu a prova Deus é do tanta. céu. A prova é tanto que vamos pegar aqui, por exemplo, aqui, Rio Grande do Sul, um dos melhores governadores, reconhecidamente, perdeu agora para o bolsonarista lá, o Hamilton Mourão, que ninguém nem conhecia ele. Ele era apenas em quartel. Por causa de ter gostado do Bolsonaro, ele ganhou lá.
Mas a fraude Bolsonaro não fez foi aí pra 99, governador, não foi nada. fez 99 deputados, tudo com as urnas, né? O Freitas ganhou em São Paulo, nunca saiu, acho que nem para vereador, ganhou para governador de São Paulo pelas urnas. Poxa, se essas urnas são fraudadas, então tem que rever todos esses... Troca a palavra que fraude foram- por anomalia, por favor, só pra gente Não é fraude. A Continua. fraude das eleições não é só falar que urna pode Não, ser. eu não- Pode ser. Deixa só o pastor Eu concluir. não É um processo. eu não acredito nessa anomalia. Eu não Então acredito. nós podemos confiar 100% nas urnas. 100% nas urnas, eu acredito. Acredita? Nem o dono delas fala isso. Deixa, você pode... Nem o Você confia criador. 100% nas urnas, Elionai? Se o fã número 1 do Bolsonaro, pastor Lincoln, deixar eu falar, eu vou responder. Eu confio no processo eleitoral brasileiro. E você que fica aí falando sobre fraude, Cuidado. você tem que falar pensar... direto. Anomalia. Você tem que pensar o seguinte: que interesse haveria para um sistema, se houvesse toda essa conspiração, eleger um presidente e deixar que candidatos ao Congresso Nacional da oposição a esse presidente fossem eleitos? Se eu fizesse parte de um sistema que quisesse que um presidente ganhasse, eu iria também ajudar deputados e senadores do grau de mesmo dificuldade partido, pra- da mesma conduta, para que esse governante viesse ter facilidade para governar. Então, não acredite nesse papo de fraude, não, por causa do seguinte: o Lula ganhou a eleição apertadíssima, que mostra a polarização do Brasil, mas Bolsonaro fez muitos congressistas, senadores, deputados federais, governadores. Então, se houve fraude, por que houve só fraude presidencial e não houve fraude para as demais instâncias do poder que estavam pleiteando? Muito Então o fácil, Tarcísio, isso é muito por fácil que de não há responder. um protesto? Por que não há um protesto lá em São Paulo dizendo que foi fraude a eleição do Tarcísio? Por que não há um processo no Rio Grande do Sul dizendo que foi fraude a eleição do Mourão? Por que não há um processo dizendo que foi fraude a eleição dos deputados bolsonaristas? É só fraude no Isso. âmbito presidencial. Então pense comigo, Grau de se houvesse dificuldade essa pra conspiração, mexer se nas houvesse maquininhas. essa conspiração, se eu fosse um conspirador, que eu tivesse poder para manipular resultados, eu queria eleger o meu presidente e elegeria um Congresso para ele ter facilidade para governar. Coisa que não aconteceu nessa eleição. Então, meus queridos, você que me assiste, não caia nessas fake news de fraude eleitoral. Lula não queria que tivesse ganhado, esticando mas muito, ganhou não dá no pra voto, deixar. porque Agora, tem Leonardo. eleitor e tem fã-clube. Pastor Lincoln, Obrigado. o senhor. Olha, a fraude não é fácil de fazer. Nós não estamos afirmando aqui, porque eu digo que o modo que foi feito não foi feito só na maquininha. É desde permitir que fake news contra o Bolsonaro avance e as do Lula não, caçar adesivo de carro com a bandeira do Brasil, as inserções das rádios, etc, etc. Foi orquestrado. Para você fazer isso com todo mundo, Elionai, não é fácil, meu amigo. Nós estamos falando de Brasil, nós não estamos falando de Venezuela, Nem na maior- nós estamos falando de Brasil. nem do maior é um estado país da América. Deixa eu concluir. continental. Deixaram tu concluir. Então, quando você estica, assim, você fala, eu não posso afirmar, porque eu sou proibido de afirmar que foi fraude, eu sou proibido. Eu me torno criminoso se eu afirmar. E você também não pode afirmar que não houve. Então nós vamos ficar na dúvida, o Brasil está na dúvida, o mundo está na dúvida. Então vamos- Os Estados Unidos estão na dúvida, a Alemanha está na dúvida, o Japão está na dúvida, a Argentina está na dúvida. Todo mundo está na dúvida, menos você. Você não, você é Na um defensor. dúvida, Então, agora me dê esse calma aí, tempo. eu já vou deixar. Os comandantes mas dessa antes- nação, os presidentes dessas nações citadas por ti, já parabenizaram o presidente eleito. Mas antes, isso aí, olha só, existe sabe o que é dúvida isso aí? Gente, olha só, está na rapidinho, Isso é os dois. diplomacia, Eu tenho que amigo. apagar o fogo dos dois Amigo, aqui. Olha isso é pra mim. diplomacia. Vocês dois aqui, olha aqui, por gentileza. Então, já que ninguém consegue dizer se há ou não há, vamos ouvir o relatório Das Forças Armadas. das Forças Armadas. Aqui, ó. Resumindo aqui, o relatório do Ministério da Defesa e do Estado-Maior das Forças Armadas foi divulgado.
Segundo o relatório, as urnas não estão isentas de códigos maliciosos, Não tá ou mesmo. seja, estão vulneráveis a ataques e fraudes. Cara, se as Forças Armadas estão dizendo que as Não, mas urnas o Leonardo são pode. vulneráveis, como é que eu posso dizer que ela é 100% confiável? não pode. Os fiscalizadores apontaram inconsistências, especularam vulnerabilidades e fizeram sugestões para os futuros pleitos, ou seja, para as próximas eleições. Ainda de acordo com o relatório, o Tribunal Superior Eleitoral não deu total abertura para um aprofundamento técnico Não para deu. o estudo. Foi mais ou menos assim. Pode assistir. Não, foi mais ou menos assim. Pastor Lincoln, vem no meu restaurante, mas por favor não vai na cozinha, tá? É. O documento, porém, não foi conclusivo e tampouco determinante sobre Nem a qualidade do satisfatório. pleito eleitoral. O relatório não traz nenhuma ruptura institucional, como alguns pensavam, apenas o que já sabíamos. Gente, Oh, tá Você na viu o cara. final ali? gente... Não traz nenhum gente, o quê? Agora Interpreta vamos aí, continuar. Leonardo. Traz o quê? Não, nós vamos continuar. Passa pro outro. Agora, passa Mas para tem que mais interpretar um. isso aí. Passa para mais um. Se vocês O povo deixarem, já Que é a sabia. nota. se o senhor deixar. Bom, eu você falar. fala mais do que o homem da cobra e vem falar de mim aqui. Ai. Agora Olha lá. vamos ver a nota oficial hoje Olha o grito da população. do meu Ministério da Defesa. Olha aqui, ó. Com a finalidade de evitar distorções, porque estavam pegando as notas das Forças Armadas e a grande mídia estava dizendo assim. Deus. Não, a grande mídia nem mostrou as Não, manifestações. mas sabe o que a grande mídia estava falando? Covardia. As Forças Armadas disse assim, ó. Ou ressentimento. As Forças Armadas diziam assim, ó. Há inconsistência. Aí a grande mídia estava dizendo, não há fraude. Mas aqui, ó. Com a finalidade de evitar distorções do conteúdo do relatório enviado, o Tribunal Superior Eleitoral, TCE, o Ministério da Defesa esclarece, houve possível risco à segurança na geração dos programas Possível das risco é urnas fraude? eletrônicas. Não está dizendo fraude, mas houve possível. Mas se não é 100% seguro. Olha aqui, ó. Para quem dizia Mas que houve fraude? Ô, Leonardo, Mas é 100% seguro. Leonardo, Sabe por que é dizendo que houve 100% seguro? fraude. Eles Leonardo, não puderam, eu disse eles que não se- puderam investigar. Aonde que eu Leonardo. disse que é 100% seguro? são Não, 17 acabou de falar. milhões de eu confio no códigos-fontes. processo Povo ouviu eleitoral. aí, o povo ouviu, Eu o confio povo no ouviu. processo eleitoral. Ali Leonardo, tá dizendo são possível 17 risco. milhões, são 17 milhões de Vai lá, código-fontes e prossegue. eles estão esperando o TSE Posso te fazer liberar uma o pergunta pra código-fonte. você? Posso Olha fazer aqui, uma ó. Você vai defender Não, quem eu aqui? tô aqui para perguntar. Por que você vai defender aquilo? Aqui, ó. Eu vim defender a independência. Olha aqui, vamos lá, ó. Os testes O de pensamento, Olha, presta a atenção aqui, coerência. ó. Os testes de funcionalidade das urnas, testes de integridade do projeto piloto com biometria, da forma como foram realizados, não foram suficientes para afastar a possibilidade da influência de um eventual código malicioso capaz de alterar o funcionamento do sistema de votação. O TSE não entregou. Possível. E Sempre aquele a palavra. 100% pro Lula lá, Olha, aquelas urnas 100%, 100%, 100%. Não, pastor Lincoln, lê esse parágrafo aqui no início. Houve restrições. Peraí, o TSE restringiu as Forças Armadas de investigação. Algo assim, Essa ó. eu quero responder. Ó, deixa eu falar. Essa Deixa eu eu ler, quero deixa eu comentar. ler, deixa eu ler. O dono do podcast pediu para me ler. Essa Lê aí, pastor Lincoln, eu lê aí. quero comentar. Houve restrições ao acesso adequado dos técnicos ao código-fonte e às bibliotecas de software desenvolvidos por terceiros, inviabilizando o completo entendimento da execução do código, que abrange mais de 17 milhões de linhas de programação. Pastor Leonardo, por favor, leia esse parágrafo aqui. Misericórdia. Leia aqui. Só o Brasil se tem aproxima, essa se aproxima, se aproxima. Por isso, o Ministério da Defesa solicitou ao TSE com urgência a realização de uma investigação técnica sobre o ocorrido na compilação do código-fonte e de uma análise minuciosa com códigos que efetivamente foram executados nas urnas eletrônicas, criando-se para esses fins uma comissão específica de técnicos renomados da sociedade e de técnicos representantes das entidades fiscalizadoras. Deixem eu falar depois. Agora deixa eu falar para vocês aqui. Nunca no Brasil houve a possibilidade Essa de frase é do Lula. contestar as urnas. Mas com o relatório das Forças Armadas a gente pode dizer que as urnas até então não é 100% segura. Posso Ei, falar deixa eu te agora? contar, sabia que nós podemos ser tidos como criminosos só de falar das urnas aqui? Verdade. Nós somos num país derrubar o democrático. podcast. Vão derrubar É o Posso Estado democrático de direito, que a esquerda tanto falava. Estado democrático de direito, que não tem direito para nós brasileiros de questionar. Lincoln, nobre pastor Lincoln, a palavra código já revela um caráter restritivo. Como que chega lá
os técnicos Não querendo... acredito que você vai falar isso. escute. Eu já sei o que você vai falar. Eu não acredito. Deixa ele falar, pastor. Não, eu quero poupar meu amigo Não, mas de falar uma coisa dessa. deixa ele falar. Se a Meu irmão, palavra a urna não código... pode ser- a eleição não pode ser às Pastor, ocultas. não, deixa eu falar, deixa eu Tem que ser falar. aberto. Pode falar, pastor. Eu- Se se a, fosse eu que palavra, falava. se a palavra código sugere segurança e um ambiente restritivo à parte que a opera, obviamente o código não vai ser divulgado para a primeira Não. pessoa que chegar ali. Mas Pô, não é a mas é as primeira Forças pessoa, Armadas, meu né? irmão. Não é a primeira Deus, pessoa. Poderes são Alguém foi independentes do Brasil. convidado para fazer Leonardo, mas as parte. Forças deles. Armadas, Leonardo. Alguém que foi Não é convidado qualquer para fazer pessoa, as parte. Forças Armadas, Leonardo. Bolsonaristas, tenham calma. Deixa É, eu falar. pior é, erro, eu quero- Olha aqui, ó. o pior briga com erro do nós. Bolsonaro foi convidar as Forças Armadas É, a se Bolsonaro. meter nesse Não pleito. foi Bolsonaro, Deixa eu foi falar. TSE que convidou. Deixa eu Mas, mas falar. foi o maior erro de toda a Foi história. Júnior Viana falar, né? STE, não é TSE. Júnior Viana não fala, né? Não, Pode foi falar, o maior erro de toda a história. Envolver a nossa gloriosa Forças Armadas nesse pleito eleitoral. Veja bem o que está acontecendo agora. Nós estamos sendo expostos ao mundo. O Isso. mundo não Viana. acredita mais nas nossas Forças Armadas. Mas Vocês vocês entraram viram. junto no pleito lá e agora eles mesmos estão sendo passando por essa situação vexatória no mundo. Veja bem a que ponto chegou as nossas Forças Armadas. Não é Forças Jogaram Armadas. a história A do vício. força brasileira. É o Brasil, é o país. O país está na rua, querendo que o Não mundo dá o veja país o que está na acontecendo no Não dá Brasil. o país do mundo. Na pastor rua? Nico. É isso Você que não eu falo, viu aí, que o meu senhor irmão? sempre erra. 6 dias, 7 dias de Mas não é o manifestação. povo. Você já viu isso Então acontecer? vamos aqui, Mas vamos Pinheirinho aqui. tinha medo Vamos de aqui. gato pingado. Vamos O que que é, recapitular isso então? aqui. Não, o povo é Eu quem? terminei de Luciano Hang, que não foi o falou, funcionário dele, ele tu não foi estar estipulou. trabalhando. Pois é, mas não Aqui vou- tá parecendo o debate da Globo. Agora vamos aqui. O Luciano O Hang não debate da foi Globo, na greve não, da o debate da Globo, segunda-feira. o William Bonner já ia falar Tava assim, Eu trabalhando. preciso saber disso aqui. Na sua opinião, as urnas são 100% seguras? Pegou essa aqui, não? Pegou esse corte aqui? William Em um Bonner. mundo virtual perigoso, se bem que nós temos que diferenciar essas coisas, eu não acredito no 100%, mas não houve fraude. O irmão voltou. Não, deixa eu terminar de falar aqui. Não, ó. é que- não, que a Porque gente é o precisa ir seguinte, pro próximo. Ele afirma que não é que houve. na nota ali, ó, não houve. Ele Foi afirma. democracia. Ele afirma. Não, mas a Olha gente ali, vai ó, ver eu como- acho que os como- bolsonaristas eles têm que avaliar onde erraram, esperar mais 4 Não, o anos. bolsonarista errou? não, Bolsonarista errou? o Quem é governo. Bolsonaro? O governo. O Bolsonaro É, errou. aonde foi o erro, para 2026 Segura voltar essa ao fala aí. poder. Vai ter mais ainda, tu pode Não, falar mas deixa isso eu falar aí. do código. Você leu ali. Não, mas tu falou já, Leonardo. mas, Tu explicou Leonardo, sobre o Como código. que alguém vai liberar um código para todo mundo observar? Não, mas... Mas não é todo mundo, é quem foi convidado para garantir Quem faz- a segurança da urna. Quem faz parte dessa equipe? Pro Alexandre afirmar general, foi que as urnas São confiáveis? trabalham com lisura e com Mas o transparência. Xandão é confiável? Olha aí. Ele que tomou Assim tudo. como você desconfia do... Viana, Agora na sua eu opinião, penso- as urnas são 100% seguras? Bateu Olha. no peito e segurou. Você falar 100% também não é inteligência, entende? Viu? Aí, ó. Não tem inteligência falar que é 100%. Isso eu queria ouvir é? de você. Mas eu tenho que falar pra ele. que Não eu foi acredito ouvir que de você. houve lisura, que o Lula ganhou de forma Democrática. democrática, nisso eu acredito. O piamente. Leonardo tá aparecendo no Google, a pessoa nem termina de falar a frase, ele já tá dando indicação da palavra. Mas você é o anfitrião. Não trata o convidado. Ele tá só Tão eufórico. inflamado. Você devido à tá vitória do se PT. tornando fã número 1. Passou. As urnas são 100% seguras? Eu não coloco nem 50% Você preferia a de papel de mesmo? papel. Que podia escrever Sim. lá... E qual outras seria a coisas. diferença das urnas? Por que não? Fala pra mim por que não. Do impresso? Que foi Qual a- seria a diferença? Fala Foi o pra mim. período onde mais houve fraude no Brasil. Mas por que não? Foi o que período, não? o período das urnas de Mas cédula. faz direito Foi o então. período Faz que as mais duas. houve Faz fraude as no duas e Brasil, depois compara. Principalmente voto de cabresto. Não. Por que não Como pode é ser feito auditável, assim? né? Como que é feito nos Mas países do voto primeiro é secreto, mundo, né? Junai? Mas por que não pode ter Por que impressão? não pode ir A desinformação. mudar as urnas, colocar Por que não urna pode pra ter dentro? impressão de quem eu Posso falar? votei? Pastor, Olha, eu... Por que não pode ter dessa impressão de quem eu situação- votei? Ó, Tem no Paraguai tem a impressão de quem votou e no Brasil não tem. eu posso falar? eu faço uma brincadeira sempre. Na época que o Trump perdeu a eleição nos Estados E eu Unidos... descobri algumas pessoas em quem é que elas votam, né? Eu chego no posto para abastecer o carro e põe meu cartão. E põe o cartão, a moça pergunta, o senhor quer o seu comprovante? Eu falei, não, isso é coisa de bolsonarista. Ó, vamos lá. Após o resultado das eleições... Cara, eu já coloquei meu cartão ali, já coloquei minha senha.
Já sei quanto que custou lá a gasolina. Pra que eu vou querer papel mais? Pra Então, ficar deixa eu perguntar sujando pra aí tu. Você sabe pra que é o papel? Esse assunto foi concluído. Esse assunto Agora foi vem cá, concluído. você Ou vocês não não ouviu param de falar em falar, fraude meu de cartão Deus de do céu. crédito? Vamos voltar ao Você tempo não do ouviu falar em fax, fraude? então. Olha aqui, ó. Após o resultado das eleições, muitos Tomara protestos que volte o surgiram tempo no do fax, Brasil. né, cara? Vai, pode falar, desculpa. Após o resultado das eleições, muitos minha protestos primeira surgiram vez. no Brasil. E para a grande mídia, esses atos são antidemocráticos. Concordam que as manifestações que estão ocorrendo em nossa nação são antidemocráticas? 100% são antidemocráticas. Veja bem, Jesus de amado, tanto eu tô ouvindo que na isso aqui. segunda-feira que houve a greve geral, eles começaram a se corrigir entre eles. E qual era a palavra? Gente, não fale que não peça intervenção federal, não peça intervenção militar. Por quê? Isso aí são coisas antidemocráticas. Você Meu pedir Deus, a intervenção militar no antidemocrático, Brasil... Meu Deus. Não, Você é proibir o povo de você Paulo, que é concorda democrático. do Dá. povo pedir Eu tenho, intervenção eu tenho que ficar federal? eu tenho que ficar imparcial aqui, mas eu vou mostrar, eu quero que tu me responda com clareza. Isso aqui é antidemocrático, velho? Isso aqui é antidemocrático? Não, a forma que fizeram sim. Tá tendo baderna, Ah, mas não é o albúrdia. povo, né? O povo não foi pra rua. Ô, Leonel, olha esse povo aí, rapaz. Olha a galera. Fã-clube. Meu Deus do céu. Não, eu não... Cadê o Eu disse no início que o comemorando? fã-clube é grande, do Lula e do Bolsonaro. Aí, ó. Sim, não, mas aqui não é Bolsonaro. Teve gente marchando. chegava perto, Eu vi vídeo de gente marchando e gritando. Quando chegava perto, Aqui é era Brasil, soldado. não é Ó, Bolsonaro, é Brasil. Quando Independente chega- é do Bolsonaro. Não, pastor, isso aí não, Isso aqui é o povo querendo transparência nas eleições. Não teve transparência nas eleições, ou teve? Gente, isso aqui Uma porcentagem Ei, do povo. não, mas é antidemocrático. Olha os criminosos aí, olha os Pedindo criminosos. intervenção Olha aqui uma militar. criminosa aqui, ó. Tu Meu vai dar, Deus do só céu. passar aqui. Olha os criminosos mirins ali, ó. Olha só. Olha os atos antidemocráticos aí. Brasil, quem tá falando Bolsonaro, Bolsonaro? Eu tenho a Brasil, resposta. Brasil. Eu tenho a resposta. A gente terminando aqui de passar esses atos antidemocráticos, tu vem com a Você tem resposta. aquelas Olha luvinhas aqui, de... Aqui os atos antidemocráticos, bandeira do Brasil. Meu Deus do céu, cara. Não teve Se quebra-quebra, apoderaram, né? não teve nem O lixo na outro rua. lado não pode mais usar hoje. Né? Não pode mais usar uma camisa mais no 7 de setembro, por causa que tipo, Eu não saio. Olha, Eu não saio olha, com a isso aí é camisa da antidemocrático? Nós vamos falar sobre isso aí. Essa fala aqui é Quero ser antidemocrática? taxado Ó, como bolsonarista? Nós vamos ouça isso aí. falar sobre isso daí. Ouça aí. Forças Armadas, salvem o bastante Brasil. coisa boa, mas fala aí. Salva do quê? Hoje o Léo liberou aqui. Ó, essa fala aí vai ser a minha resposta da pergunta dele. Essa fala que estão falando aí. Ah. O Brasil inteiro, até cidade interior. E quando vai ter. E a Globo não mostrou, Quando vai começar a SBT intervenção? não mostrou, Record, eu não sei quem mostrou, porque eu não assisto muito televisão, mas eu ouvi dizer que a grande mídia não mostrou isso aí. Que covardia, hein? Que Mas vocês não assistem grande mídia, então não precisa mostrar, Não não. interessa, a gente fica sabendo pela internet. Os bolsonaristas não assistem Essa a fala Globo. aqui é errado, Forças Não é Armadas. bolsonarista. Eles não assistem a Globo, bolsonaristas não É assistem. conservadores. Olha isso aqui. Olha lá, ó. Não é o povo, não. Isso aí é só o fã-clube. Né, Leonardo? Fã-clube. 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 O homem tem mais fã-clube do que o... Sim, do que não, os Beatles. Não do que o próprio Lula, né? Muito mais do que os Beatles. Fã-clube é grande. Olha aí. Isso aí eu reconheço mesmo. Pois é. Fã-clube é E grandioso. o homem perdeu as Até tu eleições. faz parte do fã-clube dele, Não. né? É, você faz sim. Você tá da sou barzinha aí, independente. independente, porque você era bolsonarista. Você votou em quem, Leonardo? Meu voto É secreto. O voto. Eu votei em branco. Você, Não votou, você tem votou. o direito. Ele confessou pra mim que votou no Bolsonaro no Você primeiro tem o turno e direito. segundo turno. Ó, você tem o direito de confidencializar o seu voto. Agora eu gostaria de dar a resposta se essa manifestação é democrática ou não. Não, deixa eu só concluir esse vídeo. Posso aí, dar a que já- resposta? Sim, Pode. após concluir o vídeo, tu vai dar a resposta. Olha isso, ó. Fala, Amadinho. A bandeira do Brasil ali. Coisa linda isso aí. Fala a verdade. A nossa bandeira. Olha isso aí. Chega e emociona, né, pastor? Arrepia. E as Forças Brasil, Armadas, isso aqui é as Forças Armadas Brasil. atenderam? Olha só. Atenderam? Olha só. Já começou a intervenção É federal? isso que eu tô dizendo. Ou vamos esperar é isso pra que eu tô amanhã? dizendo. Já começou a apresentar Ó, ela. Ou vai ter uma live de Marte? Ô, meu irmão. Pode ter aqui na. não, agora eu vou mudou falar um pro dia negócio aqui, ó. 15. Não, Vou falar aqui espera para as aí. Forças Armadas, pro Senado, pra Câmara dos Deputados, pro STF. Quem tapa o ouvido ao clamor do pobre, clamará e não será ouvido.
Vocês não ouviram o clamor das ruas. Quando vocês clamarem, as ruas não vão ouvir. Isso é forte, hein? As Forças Armadas defendem a Constituição. E Isso tem é forte. o dragão vermelho está crescendo. As Forças Armadas defendem a Como Constituição. diz, socialista brasileira. crescendo é místico que aconteça, mas não é coisa boa não. As Forças Armadas defendem a Constituição brasileira. Defende o Brasil. Defende a Constituição. Defende o Brasil. A Constituição foi rasgada, rege o Brasil? dobrada, redobrada. Segura isso aí. Eu quero que vocês ouçam essa mulher aqui, Ó a por criminosa, favor. ó a criminosa Ouça essa ali. mulher aqui. Ouça essa mulher. Antidemocrática aí, ó. Ela teve 64, né? Coloca aí o Léo. Pastor Léo. Nunca pensei que eu fosse repetir na minha vida o que aconteceu em 64. Eu fui uma das pessoas que saiu às ruas para pedir a nossa liberdade. Estou voltando de novo, agora com 82 anos. Então, que vamos em frente. A gente conseguiu e vamos conseguir de novo. Amém. Essa aí me representa, essa antidemocrática aí. Olha isso aqui. Olha isso aí, rapaz. Meu Deus, que pacífico, olha aí. Não, são os criminosos, né? Mas Mas pra não quem não houve gosta de olha que leitura, coisa pra quem não linda. lê, eu até compreendo a pessoa se ficar maravilhada. Eu compreendo. Você leu o que você tem lido? Gazeta do Povo, Veja bem, Folha de São Paulo, o que você tá lendo aí? Quem lê um Deixa ninguém falar, pouquinho, cara. Deixa mesmo. vai não, saber sou- que Bolsonarista. entre a intervenção que houve em 1964 para o que está acontecendo hoje, existe um abismo de diferença. Quem lê sabe disso. Então, agora o que fazem é Então uma explica o que mistura houve então terrível. lá. O que houve lá então? Explica aí. Ah, eu não vou dar aula. Você não sabe, você olha quer falar só, que não olha só, sabe. olha só. Se você falou que sabe, então fala o Será que que eu vou ter a quer. minha resposta? Quero ver. Olha isso aqui, pastor Lincoln. Será que eu vou ter a minha resposta? Minhas pernas não me trouxeram, mas meu coração me arrastou. Meu, Rapaz, olha que tem palavra, gente- tem gente- que palavra Tem criminosa, gente que hein? fica 3 meses acampado numa fila no show da Maiara Maraíza desse Que jeito aí. palavra criminosa. Ó, o homem, Esperando ingresso. Olha, É olha, coisa, olha. é coisa. meu Deus. Ó, vamos começar agora de Ui, forma que susto, democrática, Deus. respeitando Eu a chamo sua... assim, efeito manada. Olha aqui, ó. De forma democrática... Ó, o que ele falou, efeito o quê? Mas nada. Feito uma nada. Estão vendo E o encantador de jumento? É o outro lado. É o outro lado. Critiquei muito. Vamos começar de Lembra forma daquele que democrática. tocava a flauta e a rataiata? Comentário. Essas manifestações antidemocráticas ou a democracia nessas manifestações, A Eleonai? democracia permitiu esse povo se manifestar, mas o grito deles é antidemocrático, porque eles estão pedindo uma ruptura institucional. Estão pedindo golpe. E aí Que golpe? tá errado. Ninguém pediu pra golpe nenhum. Intervenção federal. Leonai, o que é uma intervenção O senhor vai federal? respeitar a minha fala? Mas você está falando uma coisa que não é Ele verdade. Ele não pai. respeita a fala de ninguém. Tá mentindo. Ele é igual o Bolsonaro naquele cercadinho, cara. Não, Para você de tá- falar. você Se bem tá que agora ele não falando- foi mais no cercadinho, né? Tá chorando. Mas é o seguinte: ruptura. Ele tá chorando desde que perdeu a eleição. Debochado, Ruptura né? institucional. O direito de se manifestar é democrático. Então pronto. Mas as falas. São As ótimas. falas, O que eles pediram as lá? falas golpistas pedindo golpe, Que golpe? é ruptura Leonai? institucional. Qual é o golpe? Só Intervenção perguntei. federal. Mas que golpe é esse? Intervenção federal. O que é intervenção federal? Ué, vocês querem o exército pegando o poder e dando na mão do Bolsonaro? Não é isso. Não. É claro que Não, é. não. Meu Deus. O que é uma intervenção federal? Eu deixo você procurar no Google aí. Não, explica aí pra nós. Não, você Eu tô falando que vocês estão pedindo uma está intervenção. falando que uma intervenção Se- federal se é vocês- golpe. Não, posso dizer. O que é intervenção Se vocês federal? não querem uma intervenção federal, um golpe, Tá na militar, por que Constituição. estão na frente dos quartéis? Tá na Se Constituição. vocês não querem que o exército tome o poder, por Então que eu vou te estão na falar. frente dos Agora, quartéis, você quer a tirando o resposta? sono dos soldados que Não, querem deixa eu dormir lá responder. dentro? Deixa eu Sim, responder. mas tu vai deixar ele responder agora? Não, eu só estou perguntando para ele. Mas se ele vai vocês responder? não querem, Você tá se dizendo que eu você não deixo ele não, falar, só você escute. também não. Se vocês não querem um golpe militar, por que estão na frente dos quartéis? Não é golpe militar. Que golpe militar? O que é, então? Que golpe? O que o povo está pedindo? O povo está pedindo que haja uma interferência em tudo isso que nós vimos aí, ó, no partidarismo daqueles que organizaram uma eleição cujo o resultado não era o esperado pela nação. O povo vai... Não, pela nação não. Pela nação. Pelos votantes Vocês do estão Bolsonaro. pedindo uma Não é intervenção nação. federal desrespeitando Tá, outro 60 lado, milhões de não. pessoas que O que votaram no deu candidato. 60 milhões tem que provar que teve 60 Mas tem, milhões. pastor. Não tem, É que Leonardo. nós estamos no sul, aqui é uma maioria bolsonarista de A sudeste gente para cima, precisa- meu amigo.
Meu Deus. A gente precisa O entender. senhor precisa viajar ao Brasil, pastor. Pastor Leonai, me ajuda. Manifestações democráticas ou antidemocráticas? Vamos lá. O direito de se manifestar é democrático. As falas e os gritos são antidemocráticos. Resume então. Vamos lá, não, defina. agora foi. acabei de falar. Na sua opinião, democrático ou antidemocrático? Antidemocrático, a prova é que eles mesmos estão se corrigindo entre eles. Não falam mais isso. Não falam mais de intervenção militar, não falam mais de intervenção federal. Eles estão ensinando entre eles, por causa que no meio do bolsonarismo tem aqueles que lêem um pouquinho, entende? Aí vai ensinando esses que não sabem ler. Então eles estão se corrigindo agora. Eles mesmos. Pastor Lincoln, antidemocrático ou democrático as manifestações? Primeiro, para responder isso, tem que saber o que é uma democracia. Democracia, o que é? Então, é democrático. Se nós estamos numa democracia... Pronto, respondeu. Respondeu? Vamos lá. Depois dos resultados das eleições, alguns perfis nas redes sociais foram bloqueados e até desativados. A pedido do Antidemocrático ou STF democrático? e também do TSE. Seria isso o início de uma censura no Brasil? Só não postar fake news. Não, mas Só não ficar muitos, falando fake news. muitos perfis Só que... não trazer desinformação. Alguns perfis que Qual eles foi a tiraram... fake news do Zezé de Camargo e Luciano? Rapaz, mas é tanta fake news que olha, cara. O Zezé de Camargo. Você acredita que eu Qual foi o fake ouvi? news? Você acredita que eu ouvi alguém dizer, bolsonarista, que aquele pronunciamento de 1 minuto que o Bolsonaro fez não era ele, era um sósia? Que era o povo na Eu vi isso aí. Você ouviu Mas isso? quem que Isso você é- ouviu? isso é- Tá ouvindo? mas isso isso é aqui tá também ouvindo fala as com fontes petista. meio Foi um esquisita. petista que falou isso. É. Loucura, mano. Poxa, loucura mesmo. É loucura total. Você tem que... as suas Você não viu fontes aquele não um lá? tá correspondendo. Um macacão da cor do Brasil com a bota vermelha? Não, vamos lá. Eu até pensei Eu que acho que o era aquele cara. STF, ele está tentando combater fake Você news. não vai ver o que Não aconteceu tá, comigo. não tá. Eu sou Porque eu sou muita pela fake news, democracia. Fábio. Por que a Zambelli Ô, Fábio. perdeu seus perfis nas redes sociais? Fake news. Não foi Mas fake qual news. fake news? Não foi fake news. Fala fake São news. Não muitas, foi fake news. muitas. Porque o Nicolas Ferreira, o deputado mais votado do Brasil, perdeu seu perfil nas redes sociais. Pô, mas o camarada me transmite uma live de fake news. O que ele quer? Poxa, o que cara. ele quer? Deixa eu falar aqui, Agora, ó. Peraí, Se peraí, fosse peraí, algo peraí, democrático, peraí. se fosse Olha só, algo enquanto você constitucional, ia ser feito aqui no Brasil. Por que fizeram lá na Argentina? Por causa que é algo E a inconstitucional. próxima vai ser em Marte agora, fiquei sabendo. Pelo amor Nós de Deus, vivemos, é só ser ô, cômico, E vocês nós falam vivemos tanto em- mal da Argentina, vocês a Argentina atrás. Agora estão atrás de um camarada que é de direita lá na Argentina Leonardo, fazendo fake news. Vamos lá. Se não, Hoje for, eles se não for decidem- censura isso aqui, se não for censura Eles isso aqui, decidem gente... o que é verdade, o que é cara, mentira, o que é fake vamos news, lá. o que não é. Não é possível atestar que Bolsonaro tenha tentado forçar relações sexuais com menores. Porém, também não podemos atestar que isso não tenha ocorrido. Janones, pô, e a rede social do cara tá aqui, velho. Não foi censurado. Esse cara falou tantas asneiras. Censura é só pra se falar Entendeu? do Lula, do Xandão ainda. Fábio, Aqui, ó, o Janones, ó. mas eu Seguindo posso- o padrão de notas oficiais adotado pelo governo da defesa, Fábio. pela defesa, informo que não é possível atestar que Bolsonaro não mandou matar Marielle Franco, cara. Posso te fazer uma pergunta? Poxa, e o perfil do cara tá aqui. Posso te fazer uma pergunta? Do Janone, gente. Posso te fazer uma pergunta? Não, é um absurdo vocês defenderem que não há censura, defendendo ninguém. que não há censura de O direito. judiciário Não, está não, partidário. Ele é Não, partidário. Nós estamos absurdo, defendendo Eu estou ninguém. defendendo. Eu estou falando que os perfis que caíram, eu concordo com eles, por causa que tem que cair mesmo. E do Janones, tu não concorda que deveria cair Mas também? escute, você já ouviu... Mas alguém pediu lá, alguém falou denunciar? Já denunciaram um Você monte de já vezes, ouviu? mano. Você Já já- denunciaram muito. Desde a eleição denunciaram Você o Mas cara. a primeira era a fala lá do Janones, a culpa foi do próprio Bolsonaro. Bolsonaro tinha um vídeo que teve lá visitando a Venezuela, estava tudo certinho. Depois, num podcast, ele quis enfeitar a história e falou um monte de bobagem. Não, mas isso aí E tanto é que ele acordou desinformação. 1h da manhã para fazer Eu uma sabe live o que pra que nós denunciar. vivemos? Eu sou aqui. Você já ouviu o Eu sou Janones? imparcial. Você Eu sou já- imparcial. Ah, não mas é. Deixa ele falar, Leonardo. Eu sou imparcial, mas isso Não é é. desinformação da sua parte. Porque no é. primeiro Não vídeo é. que ele foi visitar as venezuelanas, a CNN foi junto com o cara. Sim, então eu Entendeu? concordo com isso aí. Eles fizeram O uma fake problema news, foi mas daí o podcast passa. que ele fez e ele quis enfeitar a história e Não, acabou se arrebentando. você É já um ouviu? absurdo, podcast, um você absurdo, já- um absurdo Para. censurar Nicolas Ferreira, Carla Não Zambelli, pode- censurar Veja o que diversos ele falou. jornalistas e não censurar esse Veja. cara. Você já ouviu o Janones chamar alguns... Ô, Bandeira, me ajuda, Bandeira. Você já ouviu o Janones? Vem cá. Posso falar? Ó, só deixa eu falar um negócio aqui, peraí. É difícil. É minha vez agora. Você já ouviu o não. Janones chamar algum É ministro minha STF de vez, deixa eu canalha? falar. Ó, Mas ele de xinga o vagabundo? presidente toda hora, Não, o você já ouviu? executivo. Você já ouviu? Mas pode xingar o canalha, presidente. canalha não é xingamento. O presidente tem que Direito. entrar com uma representação contra ele. Viu, ô Leonardo? Só É um minuto. porque o presidente Ô, não tem um Fábio. espírito de ditador, velho. Fábio, deixa eu falar um negócio pra você. Sabe o que é
democracia? Cadê o Conselho de Ética? É você ter Vamos direito. Eu tenho que ter Até de xingar. o direito de expressão. De Sabe o xingar que é? também. Direito de expressão, eu poder te xingar. Xingar. Eu poder falar, cara, você não vale nada. O que sem que eu faça um crime. O que é autoridade Entendeu? pra você? Se eu falar canalha, eu tenho que ter esse direito, é direito de expressão. O povo tem que ter o direito, mas nem o parlamento tem mais esse O direito. que é autoridade para você? Autoridade é quando... Só o presidente. Não, filho, não, de jeito nenhum. Qualquer policial, qualquer guarda municipal Os que me ministros do abordar é uma STF, autoridade. os ministros do STF são autoridades. São autoridade, desde que não infringe, desde que não ultrapasse e o tem limite. os ministros daí tem o desde, né? Ele não tem limite? O guardinha lá, Eles ele é têm autoridade, limite ou não? o presidente é autoridade, Mas prefeito é existem autoridade. abusos de autoridade, Os né? ministros têm o desde. tio, Tem uma vocês brecha têm que- para chamar de canalha, vocês têm para que- desrespeitar. vocês têm que deixa eu Acabou falar, falando Deus. que a Bíblia Olha só, fala que eu não ensina deixo a falar. orar pelas Ô, autoridades. vocês têm que Não respeitar a xingar. palavra do outro. Não Você tá não dando deixa pra eu entender, falar. tá virando bagunça, É que é irmão. legal. Ó, Entendeu? ó. Tá parecendo discussão de bêbado. existe... Pera aí, rapaz, baixa a bola aí Ó, também. Baixa a tua bola. O Fio ficou bravo. Olha aqui, ó, escuta lá. Existem abusos de autoridade e nós vimos um show de abuso de autoridade pelos ministros. O homem propôs uma censura, a ministra foi lá e falou assim, eu sou contra a censura, mas vou junto com você. Ó, É mole ou quer mais? A ministra foi contra o Bêbado, Xandão. você vai ver quem que tá A conversando de ministra bêbado foi já contra já. o Xandão, ele fez bem assim, ó. É? Ó. E dar tiro na Polícia Federal pode, né? Que isso? Receber- Tá preso ou não tá? receber a Alguém foi Polícia defender ele Federal, lá? Tá preso, vai preso, irmão. Quem mandou atirar? Vai Eu preso. quero dar os parabéns ao Bolsonaro. Bolsonaro ali ganhou meu coração naquele dia. Né, quando ele disse, quem dá tiro na polícia é bandido. É bandido. É. Agora, E- quem e deixou ele bandido? E faltou ainda. Não, Hein? Mas e quem faltou deixou ele ainda. louco? E Esse faltou homem ainda, por foi causa que tão o Sérgio era bandido bom e e bandido ficou morto. louco. Levou o boiado dele. É que Deus tem uma obra na vida do Jefferson, que senão ele tinha Viu? ido. Ele ficou louco por causa da perseguição que ele sofreu. Ele ficou doido. Cara, invadiram a casa dele sem mais nem menos. Entraram na casa dele. Ele ficou doido. Mas ele é corrupto, Qualquer né? um qualquer um é Desde o corrupto. governo Lula. Vamos lá, Mensalão. Eleonai, vamos lá. Fala, meu querido. Você acredita ou não acredita, ou desacredita que estamos no início de uma censura no Brasil? Se o golpe militar acontecer e que vocês estão pedindo, vai ter. Meu Deus. Tá. Viana, Vai ter uma você acredita ruptura. que nós estamos no início de uma censura no Brasil? Eu acredito que nós estamos no trilho. O camarada espalhou fake news, ele tem que ser punido, meu irmão. Eu creio nisso aí. Porque o Janones tem que não foi sair punido. fora. Até perguntar lá pro Supremo, São não é pra petista, mim. Janones. Pergunta pro STF lá, não é pra mim não. Esse cara, o Janones foi o que mais espalhou Pois fake é, news eu no não Brasil. tenho culpa. Então fala com o Supremo lá. Mas não é por que comigo. os de direita são censurados e os de esquerda não? São também. Não, são Me, também. me mostre um da esquerda que foi É que a censurado. direita fica tanto tempo Não, na me mostre internet me xingando os mostre outros que não me processa mostre de um da esquerda que foi censurado. Me fala um que eu retiro minha fala aqui agora. Um da esquerda Só que foi um. censurado. Poxa, tem Só vários. Tem vários. Cita o nome. Fala um. Vários. Fala Olha, um. sabe por que que... Ó, Não, fala um. Fala um. Sabe por que Fala que às um vezes... de esquerda. Randolph teve que apagar. Meu seu Twitter. caneco! Foi desativado o seu perfil nas redes Não, sociais? mas foi É tirado que não, do seu eles não têm perfil. o hábito Mas de foi ficar desativado tão o perfil? repetitivo Ah, nas ele fake news. tirou ele. Gente, é um absurdo. Obedeceu? Vocês querem Ele defender obedeceu. o... Não. Foi pedindo pra ele foi lá e obedeceu e retirou. Não, mas o que está acontecendo com os direitos, eles simplesmente estão desativando. Internet é Mas os da direita são tendenciosos. Os da direita, porque você é da eles esquerda? tiram, replicam de novo, faz outro perfil falso, replica de novo. Me e assim mostre direto. um de A esquerda. Carla Zambelli é terrível, Cara, sabe isso aí? esse Janones aqui tá espalhando tantas fake news. O cara é um absurdo de fake news. Se eu fosse apelidar ele, eu apelidava ele de fake news em Você existência. sabe que aqui. ele vai Carlos ser Bolsonaro, caçado, você viu? sabe disso, E não né? foi tirado. E o Você Carlos sabe que Bolsonaro? ele vai ser caçado. Tá na hora, irmão. Faz Ele tempo. vai ser caçado, você Faz sabe tempo. disso aí? Não sei, porque o Lula vai proteger ele agora no governo. Eu não sei se consegue. Vai. Esse cara tá dando sangue pro Lula. Eu acho que ele vendeu a alma pro Lula. Entendeu? Não sei se consegue. Viu, deixa, É. agora Não sei se consegue, peraí. Eu acho que ele vai ser caçado. Existe um projeto. E o Brasil era uma resistência. Derrubar a resistência. Se passar, nós perdemos como resistência. Já passou. Nós estamos vendo o gigante, o dragão vermelho crescendo. É mister que isso aconteça. Porém, eu não devo ficar do lado do dragão vermelho. Ele vai se opor a mim e eu vou me opor a ele. O dragão vermelho dito na Bíblia
ele precisa aparecer mesmo, mas não com o meu apoio. Eu vou É o me PT, opor a o Dragão ele. Vermelho? É o comunismo e o socialismo. É o que comunismo. o mundo está Já teve se comunismo no rendendo. Brasil? O mundo está começando Já agora. houve comunismo Está no começando. Brasil? Ou você tem dúvida? Quando houve? Ou você tem dúvida? Regulamentar as mídias. Quer dizer, antes já estava regulamentando, Já o tá. STF já estava fazendo isso O por aí. Lula tá propagando isso, Tá vai fazendo isso por aí. regulamentar as mídias, velho. Ó, um Mas é o que eu plano falo, de né? governo, Aí pera aí que eu veio tô falando. o Dragão Um Vermelho é plano o de PT. governo que não se... Ex-egese Ninguém bíblica viu. boa, hein? Ninguém viu o plano de Dragão governo Vermelho é o só PT. depois da... Quem falou que é o PT? Você que falou. Tu tá Eu tô falando? falando que é o comunismo e o Tá falando que socialismo. o PT Eu assumiu. estou falando mundialmente. O PT tem no mundo inteiro. Leonardo, você está entendendo falar? Tô. Você não põe palavras na minha boca, Tô meu irmão. entendendo. Estou falando que o comunismo... Mas se o acalme, socialismo se é o Dragão acalme. Vermelho. Porém, eu faço parte de um reino. Eu sou embaixador no Brasil. Brasil... Eu amo o Brasil. Porém, quando o meu rei, o meu senhor, diz achar que não é mais viável manter sua embaixada aqui, vai nos tirar. Quem estiver apoiando isso aqui, fica com eles, meu irmão. Fica com eles, porque nós precisamos acordar, despertar para ver o que está acontecendo, não só politicamente, como espiritualmente. Há uma guerra entre bem e mal. Hoje eles estão pegando o mal dizendo que é bom, pegando o amargo dizendo que é doce, pegando o feio dizendo que é bonito, pegando a verdade dizendo que é mentira, e pegando a mentira dizendo que é verdade, e nós estamos batendo palma. Que discernimento nós temos, que conhecimento bíblico que nós Vamos pro temos. próximo tópico aqui, ó. Dizem que onde há fumaça há fogo, e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva está compondo a sua equipe com as velhas raposas e lobos do passado, praticando fisiologismo e enchendo a máquina pública até mesmo antes de assumir com criação de novos ministérios. Qual será o resultado disso no futuro? Vai ter o mesmo Vamos lá? Quem serão os ministros de Lula? Ó, Meu Deus. Vai ter o mesmo veja alguns nomes cotados, tá? Cotados. Não é o que Passa eles lá. falou ainda, porque ele só vai falar depois que vim do Egito, tá? Ninguém Mas está afirmando nada. São Cotados. nomes cotados, cotados. Olha lá, ó. Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Márcio França, Paulo Câmara, Ministério de Relações Exteriores, Marina Silva e Celso Amorim. Ó, Cultura, Daniela Mercury, Chico César, chefe de gabinete, o Marco Aurélio Santana Ribeiro. Marcola. Passa, ó. Igualdade racial, Nilma Lino, Douglas Belchior. Povos indígenas, Sônia Guajajara, Joênia... Lê sobrenome que eu quero ver. Wapchana. Wapchana. Vamos falar em inglês. Wapchana. Trabalho e Previdência, Carlos Lupe, Márcio França, Rui Costa da Casa Civil e Wellington Dias. Vamos lá. Relações Exteriores já foi. Saúde, Ludmila Hadjar e Dimas Covas. Ó, Justiça, o Flávio Dino. Esse cara foi o da cueca, não? Não, esse ainda Não? Esse é outro. É outro? Ó, o Lewandowski. Você não conheceu o Flávio Dino, cara? Você não conheceu o Flávio Dino. Eu não conheci, não. Você não conhece o Flávio Dino? Não conheço. Flávio Dino foi amigo do juiz Sérgio Moro na mesma aula. Eu não na mesma conheço. escola. Ó, Isabela Teixeira, Eles que tem que falar. certo? Meio Ambiente, Marina Silva, Meio Ambiente, vamos lá. Marina Silva acho que não vai. Economia, Fernando Haddad, cara, o pior prefeito do Brasil. Alexandre Padilha. Mas virou meme, acho que esse aí o Lula não vai fazer. Não vai, né? Porque Virou ele meme. disse que estudou só 2 Isso, meses, né, da 2 economia, né? meses. Não vai mais. Mas foi cotado. Foi oferecido para ele o Ministério da Educação, ele disse que não queria, que preferia o financeiro, né? Claro. Vamos ver. Educação. Financeiro é melhor. Isolda Sela e a Simone Tebet. Simone Tebet. E aqui, a Simone Tebet é o... Professora, né? Viu, na educação, Mas é um bom técnica. nome. Por que é um bom nome? Não, não é Cara, bom nome, não. Ela é inteligentíssima, essa Não, mulher. é feminismo, é feminista. Não, mas vamos... Se ela trabalhar Se bem não na pode ter educação... machismo, pode ter feminismo. Não, Sorlingo, deixa ele falar um pouquinho. Ele conduziu o debate. Ó, defesa, também foi descartado Pede, já o por favor, Geraldo então. Alckmin. Por favor. Defesa foi descartado o Geraldo Alckmin. O Lula disse que ele não vai assumir nenhum ministério, vai ficar como vice-presidente. Não, e ele vai assumir um papel de assessoria aí do... Aí vai ficar o Ricardo Lewandowski, tá cotado. Ciência, já tá ali. Ó, agricultura, pecuária e abastecimento. Carlos Fávaro, Simone Tebet. Cidadania, Desenvolvimento Social, Simone Tebet e José Graziano. É isso aí, o que vocês acham? Vai ter
tempo igual, eu... Sim, eu não mas vou tomar por 10 favor, minutos dele. não fica interrompendo a fala do outro. Não, tu também interrompe. Para de Leonardo, falar. você interrompe mais do que todo mundo. Bom, seguinte, a Toma respeito essa do aí. ministério, é que a gente tem que interromper, porque a gente não tem a oportunidade aí de falar. vale pra O mim Lincoln também ou tomou só pra conta. você isso aí? O Lincoln tomou conta. Vale do pra mim debate. ou só pra você também? Isso E aí aí? vocês dois são bolsonaristas, fica vocês dois Não, ali. não sou no- bolsonarista, É, eu sim. tô imparcial. Não tem nada a ver com você, Então, não. deixa eu ver. Pode ser no Lincoln. Rapaz, Deixa eu dizer aqui, uma coisa. eu tô aqui pra deixa eu apenas dizer uma coisa mediador. porque do jeito que o debate está sendo conduzido, até parece que eu Isso sou aqui é petista. podcast, é papo E eu de não mesa, sou. conversa. Eu deixo claro que eu não sou petista. Eu combati o PT, combato o PT, assim como combato hoje essa doidura aí que está no Brasil e vou continuar combatendo porque eu sou a favor da Mas democracia. sozinho? Agora, a respeito dos ministérios, veja bem, Fábio, existe 2 perfis de governo. O governo bolsonarista, entre aspas, de direita, porque o Bolsonaro não é de direita, ele é autodeclarado do centrão, ele disse lá na sua campanha em 2018 que ele iria fazer um governo liberal, que não aconteceu, né? Então ele trouxe como ministros para compor a sua equipe, pessoas que têm essa identidade liberal, essa identidade de direita, empresários. Então é normal até aí. Houve alguns erros, porque a gente observa que teve pessoas ali que fazem parte até da liderança do governo na Câmara, que tem um histórico de corrupção terrível, mas tudo bem, deixar para lá, né? Porque Bolsonaro pode, não pode do lado do Lula, Bolsonaro pode. O Lula, ele é de esquerda, então ele está trazendo aí prováveis nomes, né, que compõem esse perfil de esquerda. Ele não ia colocar um Paulo Guedes como ministro da Economia dele. Por que não? Entendeu? Porque o perfil do Paulo Guedes é liberal. Então ele vai ajustar a sua equipe, o seu ministério, conforme pessoas que tenham essa identidade de esquerda. Mas tu uma acha o Paulo identidade Guedes um bom socialista. economista? Eu acho o Paulo Guedes um bom economista. Não pôde fazer mais pelo Brasil porque o Bolsonaro ficava puxando a rédea dele. E por conta Mas da se tivesse pandemia também, deixado né? ele... A pandemia atrapalhou bastante, né? justamente, vamos ser justos. O Bolsonaro Vamos ser justos. Peraí, pastor Nico. Vamos ser justos nos comentários aqui. Eu acho que apesar de muitos erros que houve no governo Bolsonaro, a gente tem que levar em conta que o Bolsonaro enfrentou uma pandemia, enfrentou também consequências aí de uma guerra lá na Ucrânia, né, da Rússia. Tudo isso foram coisas que trouxeram dificuldades para o governo de Bolsonaro. Porém, a gente percebeu que com o auxílio emergencial, que foi uma atitude muito correta, amenizou bastante os efeitos do prejuízo da economia durante a pandemia, e também Bolsonaro conseguiu aí, através de estratégias de governo, junto ao Paulo Guedes, criar emprego e renda. Isso foi muito bom. Eu não estou aqui só para criticar. Se eu tivesse um tempo a mais, eu iria falar dos benefícios do governo Bolsonaro, assim como eu ia falar dos erros do governo Bolsonaro. Mas então, Fábio, só para responder a tua pergunta e passar para os outros ali, os perfis são diferentes. O perfil do governo Lula é de esquerda, é socialismo, distribuição de renda, na teoria. Então ele vai trazer uma equipe, no caso da Simone Tebet, troca de favor, porque teve o apoio dela, né? Toma lá da cá. Isso politicagem é assim. É a velha Você me política. apoia, eu te dou um ministério. Mas nesse caso eu acho a Isso Simone acontece- Tebet competente para isso. muito competente. Eu acho que ela é muito, competente. eu fiquei desapontado dela ter apoiado o Lula. Muito desapontado. Eu confesso que ela foi opção de voto minha. Mas quando eu vi no segundo turno, que recém terminou o segundo, no outro dia ela apoiou o Lula, eu fiquei muito desapontado. Porque ela falava contra o Lula. Batia na corrupção. Batia no Lula na corrupção e depois saiu abraçada com o Lula. É política. Quem não garante que agora, lá nos bastidores do poder, não estejam todos ali, né, malcomunando situações para se autofavorecerem, enquanto tem povo aí na rua passando frio, tomando chuva na frente dos quartéis. Lembrando por um Política propósito. é assim. Também. Enquanto, Por um propósito. enquanto eles brigam lá embaixo, lá no alto clero do poder, eles tomam uísque dando risada. Vamos passar a oportunidade para os companheiros? O que você acha dos ministros que estão cotados para o governo do Lula? Vamos manter Mas sem lá partidário, sem o Guedes, vamos falar do Guedes. Cara, eu não gostei dele. Eu não gostei dele. A prova é que em toda a história nossa, desde que eu debato política, eu nunca vi se pagar mais caro no diesel do que na gasolina. Essa vai ficar na conta dele. Isso não tem o que porque ele fazer. lê. Isso porque ele lê. Deixa eu
concluiu? Meu Deus do céu. Concluiu? E esse governo aqui agora, que estão cotados para participar do governo do Lula, o que tu acha? São perfeitos, né? Não. Cada um tem seus erros aí. Uhum. Teve uns ali até que teve problema mais lá atrás. Quem? Fala aí que tá aí cotado, que teve O problema lá Genuíno atrás. está ali, né? Teve problema lá atrás, né? Teve problema do que, o Genuíno? Tem corrupção. De corrupção e tá cotado pro governo do Lula, cara? Rapaz, se você... Mas o Lula não foi preso por corrupção? Mas... Rapaz, não, tô perguntando pra ele aqui. se você entrar eu só no- quero saber dele aqui. se Não, você- não, se tu você falou- entrar no olha, diretório do não, só- PT, não, não, só- Ó, esse esse negócio do camarada fosse o ter Bolsonaro, não problema podia, mas pro Lula e pode. ser cotado, entende? Uhum. Isso não pode. Tu vai ficar bravo comigo agora. você tem relógio? Você tem relógio, Fábio? Até no governo de Jesus tinha um corrupto lá, rapaz, seu Judas. Você tem relógio, Fábio? Se você entrar no diretório do PT com esse relógio, confira se quando sair de lá não tá. A Bíblia. A galera ali Concluiu? Pastor Lito, o que tu acha dos ministros que são cotados pro governo Lula? Sou independente. Eu acho que ali vai ter José Dirceu e outros bichos. E tem muitos com bonezinhos CPX ainda vai pintar por ali, porque o negócio E o muito Jean bem. Williams, que vocês falavam que ia Não. ser da educação? Não, você Você, falou uma vez. eu? Você postou Eu falei, fake não, news. eu não. Você não postou no Facebook? Não, negativo. Eu não, nunca. Parece que eu vi lá no... Não. Não, parece que eu vi lá no Acredito, Não, você não, postou lá. não. Eu sou bastante coerente no que eu posto. Ah, é? Não posto Viu, só fake deixa news. eu... Posso falar? Você me tinha deu a quase palavra e certeza que eu vi tirou, você postar lá. Fabião? Não, Olha o senhor aí já o falou futuro parecendo do conversa de educação. bêbado. O senhor já falou bastante. Em nenhum momento eu fiz Acho que eu isso. sonhei, então. Que menos Não sou sou eu, eu. mas eu não posso não. Rapaz, eu procuro. Menos fala aqui, sou Eu eu. procuro a veracidade da informação pra postar. Por causa que eu vi vocês aí. Não. Eu vi nunca. bastante grupo atrás, todo mundo colocando. Aí o ministro da educação, eu olhei assim até e falei, pô. Não, rapaz. Jean Williams não tem competência pra ser ministro. Nem ser síndico de prédio vai ser ministro da educação, rapaz. Mas então fala, pô, porque Ele tá fora tem do país, Tem um né? monte aí que acredita nisso aí. Não. Pastor Lincoln. Então, assim, o meu amigo Júnior Viana falou do Paulo Guedes e falou do diesel. Isso porque ele lê. Ele lê, mas não sabe que a Petrobras foi vendida as suas ações e que os camaradas lá na diretoria trabalharam contra o governo Bolsonaro. Governo Temer, né? E o Bolsonaro teve golpe de mestre de poder acudir a gasolina, mas o diesel não conseguiu. E já subiu de Teve novo. que importar Acabou a da eleição, já Rússia. subiu. Agora, isso é porque ele lê. Mas veja bem, nós estamos falando de um governo que mandou dinheiro, que deu uma refinaria para um país aí ditador. Nós estamos falando de um governo que pegava o dinheiro do Brasil e patrocinava, não tinha dinheiro para o Bolsa Família, viu? Mas tinha dinheiro para construir lá portos, metrôs e represas e tudo, hidrelétricas. Rapaz, é esse governo, esse governo que nós queríamos? Só ressaltando que ele tá refazendo a aliança lá com o Com cara certeza, da Venezuela, né? Não, Pra continuar mandando você dinheiro que é pra fora. internauta aí, dá uma pesquisada aí. Dá um Google aí. Dá um Google aí no Maduro com o Macron, o diálogo deles. Mas fale dos Dá ministros. uma olhada ali. Dos ministros. Não, eu já falei que vai ter uns com o bonezinho do Lula lá, com o Pincha, Pincha não, CPX, né? O Cupim, sei lá, não sei o que quer dizer que lá. Sei que lá do Morro do Alemão, da equipe que manda. Pincha não é com X, pastor. Manda. Mas ali no Rio de Janeiro é assim. Vamos concluir aqui, ó. Dá um Google aí, Cupincha no Rio de Janeiro, vê lá. Vamos se lá. não é. Pastor Viana, Pode ser com X e com CH, viu? Que Cupincha garantia- pode ser. Português correto. Pode ser Pastor com Viana, X e com CH. que garantia o brasileiro tem de que o Lula não vai fazer um governo nos mesmos moldes operantes que fez na gestão do passado, do PT, com os escândalos de roubalheira, de corrupção, que fez o Brasil ficar conhecido mundialmente como uma nação de governantes corruptos? Olha, eu vou desviar o foco, porque o que foi passado agora nessas eleições é o seguinte, né? Nós estávamos com duas polarizações. Uma era do bem, representando Deus, e o Lula representando o diabo. O diabo não tem nada de bom para dar para nós. Então nós vamos sofrer. Se Lula é o diabo, nós vamos sofrer. Por causa que foi Mas assim não colocado, como eu o voto. bem e o mal. Entende? Então, o Lula é o diabo. Não o pensamento do que foi feito agora nessas eleições. Eu fiquei até assustado quando eu vi um pastor aí, quando terminou a eleição, no domingo, abençoando o diabo. Deus abençoa o Lula. Ele estava abençoando o diabo. Ele falou os 3 anos que o Lula era o diabo.
E no domingo que o Lula ganhou, ele... Deus abençoe o... Deixa eu falar um negocinho só uma coisa. Assim como Jesus ia morrer de qualquer jeito, sem a ajuda de Judas ou não, Lula seria eleito sem o voto ou não. Então quem votou endossou lá o Lula. Pimenta. Continua. Então, agora nós estamos com uma situação difícil, né? No sábado à noite, às 21 horas e 40 minutos, como aqui é bem, que eu tirei um print, né? O Edir Macedo falou assim, amanhã é o dia que nós vamos saber qual é o Deus verdadeiro. Se é o Deus da esquerda ou se é o Deus da direita. Então, o que aconteceu? Dois deuses, só tem um só. O que aconteceu? O Lula ganhou. Então, essa situação que colocaram para todo o povo brasileiro, principalmente para os evangélicos, que era uma luta do bem contra o mal, ficou uma situação dificílima que eu não quero nem comentar isso. Entende? Não quero nem comentar isso. Uma situação dificílima ficou. Por quê? Sem contar das profecias que a gente tem, né? Várias profecias que ia ganhar, e não ganhou nada. Atos então, proféticos. Atos proféticos, oração e mais oração, deu no que deu. É só pegar um nível de corrupção e você descobre quem quer do bem e quem É quer do só mal. a gente... Amadinho, deixa ele falar. O que eu penso? Ainda faltam 2 meses para alguém subir aquela rampa lá, entende? Então, se foi Deus mesmo que usou esse povo, né, para falar todas essas profecias, eu acredito que até o dia 31 de dezembro alguma coisa pode acontecer. Então até lá eu quero ficar calado. Amém? Perfeito? Calado. Leonai, Oi. que garantia nós temos que o governo Lula, nessa gestão, não será no mesmo moldes operantes do passado? Vai depender de quando, dia 1º de janeiro, o futuro presidente tirar aquele sigilo de 100 anos, né, para ver como é que está a situação, ver como é que ficou essa situação do Mas você não é orçamento contra secreto. fake news? Não, deixa eu falar. Mas você é contra fake news, está falando aí. Relaxa. Presidente Orçamento secreto e esse tal de 400 bi que tem aí de rombo, né? Vamos ver se isso é verdade. Eu tô falando, vamos ver. Pode ser que seja verdade. Se for verdade que tem um 400 bi de rombo, vai ter dificuldade. Mas a minha oração como cristão é que o futuro presidente faça um bom governo. Afinal, nós todos somos brasileiros e estamos dentro desse barco chamado Brasil. Vamos lá, pastor. O que tu acha? Que garantia nós temos? Eu não espero coisa boa das trevas. Eu não espero. Eu não acredito que o Lula vai governar com o mesmo modus operandi, porque agora ele está mais maduro. Ele falou, estou mais maduro, entendeu? Maduro. Com M maiúsculo. Ele não regulamentou mídia, vai fazer. Ele tinha plano de governo, agora ele ocultou. Ele não tinha poderes aliançado, abraçado, comunado com ele como tem. Agora eles vão fazer o que quiserem. A eleição passou, eles vão fazer o que quiserem sem vergonha na cara. Então eu não espero coisa boa. Porém, eu sempre digo e vou repetir, a igreja, fique tranquila, ela está subindo. Independente do que houver, ela está subindo. E o mundo está descendo. Então se apegue com Jesus. Vai orar pelo Você Lula? que é a igreja, se apegue com Jesus, porque nós vivemos tempos muito difíceis e vamos enfrentar tempos piores. Nós não estamos falando de pandemia, nós estamos falando de uma coisa que mata mais que pandemia, corrupção. Se o Lula foi corrupto no passado, eu não acredito que ele foi 1/3 do que virá por aí. O senhor vai orar Então, por pastor ele? Lico, se o senhor não acredita nas propostas de Lula, talvez o senhor acredite nesse vídeo aí do que o Lula está falando e está chorando, entendeu? Do projeto dele no Brasil. Se quando eu terminar esse mandato, cada brasileiro tiver tomando café, tiver almoçando e tiver jantando, outra vez eu terei cumprido a missão da minha vida.
Desculpem, mas o fato... Mas, Eleonai, você acredita no choro e nas falas do Lula por quê? Sem interrupção, para a gente encerrar aqui de forma civilizada. O discurso do PT é fazer um governo voltado para os pobres, né? Se ele está chorando de verdade ou não, eu não posso julgar. Viana. Rapaz, o choro do Lula, eu acredito piamente que foi de verdade. É o governo dele, ele sempre falou só nisso. Ele sempre falou só nos pobres, da comida. Picanha, cervejinha. Pô, você vai ter 2 vezes, pelo amor de Deus. Ele interrompe. É o discípulo do Bolsonaro. Eu não consigo resistir. Então é assim, mas voltando àquela minha fala lá, nós estamos numa situação difícil. Nós estamos com um governo do diabo. É isso que eu estou pensando agora. Como é que vai ser agora? Nós vamos orar pedindo a bênção de Deus sobre o Lula, ou vamos orar para Deus arrancar ele, matar ele? Ô, Viana, então só uma pergunta dentro desse pensamento. O senhor seu nem orará pelo governo Lula? Ô, Leonardo, por Quando gentileza. o governo, o povo geme. Por Vai gentileza, orar por ele? Viana, se a intenção do Lula de fato sempre foi favorecer os pobres e diminuir o índice da pobreza no Brasil, por que durante 8 anos ele não conseguiu diminuir o índice da pobreza histórico, como aconteceu agora no governo Bolsonaro? Ele diminuiu. Viana, por favor. Ele diminuiu. Histórico, como aconteceu no Bolsonaro? Historicamente. Histórico? Ele foi parar na ONU. Não, mas O histórico Lula foi parar na ONU. Histórico A onda é de como, esquerda. histórico como O aconteceu no Lula foi Bolsonaro. parar na ONU. Mas está escrito aqui na notícia que nunca houve uma diminuição no índice da pobreza como aconteceu agora no governo do Bolsonaro em 4 anos com pandemia e guerra. Tem que ver a fonte aí, por causa que Não, nós não, vimos agora no governo do passou Bolsonaro, toda a as mídia. pessoas comprando osso agora, a gente viu. Entendeu? Nunca se viu isso. Fake, não gosta de fake no news. governo do Lula, rapaz, eu era da Bahia, minha mãe comprava osso, meu irmão. Eu tô dizendo o quê? Comprava osso. O osso sempre foi bem-vindo para uma sopa. E osso é gostoso, rapaz. É osso de patinho lá. O osso dado osso pelo de Bolsonaro é açuão. bom, né? Ah, tá bom. Vamos lá, pastor. O senhor acredita no choro do Lula Osso e dado na sua pelo proposta? Bolsonaro. Eu não maravilha. acredito nem no choro e nem no riso do Lula. Eu não acredito em nada do Lula. Ele me perguntou se eu vou orar pelo Lula. Eu vou orar para que Deus converta o Lula, se isso for possível, Deus sabe. Mas eu quero deixar para você que está me ouvindo um versículo da palavra de Deus, está em Isaías 59, 14 e 15. Justiça é posta de lado e o direito é afastado. A verdade anda tropeçando no tribunal. A honestidade não consegue chegar até lá. A verdade desapareceu e os que procuram ser honestos são perseguidos. Isso que eu deixo para você. Leia Só daquele que respondendo ele aqui, ó, levou. acabei de receber uma resposta aqui, ó. A progressão na época do Lula diminuiu, mas não tanto quanto agora. Leia aquele Jair. Por isso o Lula foi na ONU. Levantou-se Agora, Jair. o Eu leio o que eu índice foi quiser. maior do que 8 anos de Lula. Ô, Viana, Amém. Viana, Mas que tá ele, bom? que ele fez história, fez, e que o povo que Vem votou você, porque é acredita dele. no programa Ô. dele. É simples entender isso daí. Viana, Ou seja, Bolsonaro fez mais que ele em 4 anos com Sem pandemia e dúvida. guerra. A mídia não mostrou porque Não é você o não pai, acredita. não é o pai dos pobres. Fábio Santos. Ô Viana, tu fala bem assim que os bolsonaristas, entre aspas, não lê, irmão, mas eu acho que de fato, Fábio quem não Santos. lê são os petistas. Eu leio, mas Santos. leio um livro de Pastor cabeça para Bandeira, baixo. a gente vai encerrar esse podcast, mas, Pastor Bandeira, 2 minutos aqui para o senhor ter considerações a respeito de tudo que foi falado nesse podcast e já encerra aí com um alô para todo mundo aí. Cadê a câmera? Aqui, ó. pastor. Bem, meus amigos, boa noite, boa noite. Eu sou o pastor Bandeira, escritor. Estamos aqui. Não, senhor. Tá no ar, não. Oxi. Fala logo aí, meu irmão. pra Leia, nós ir levantou. Tá embora. logo, Bandeira. Vamos, não tá no ar, cara. Claro que tá. Tá não que eu tô aqui ao vivo? Viu? Com apagamento Tem de delay, mensagem. tem delay, irmão. Tem Tá, delay. então vamos lá. Colocamos os pingos nos is. Foi legal encontrar aqui os irmãos, todo mundo aqui, e ouvindo tudo. Eu vou colocar os pingos nos is. Não tá, cara. Tá no ar. Tá no ar, rapaz. Vai passar dá licença vergonha, aqui. deixa, Já deixa, passou deixa. vergonha. Não tá, já, não Bandeira. tá. Nem devia estar aí. Já Nem passou devia tá aí. Eu vergonha. falei pra você não vir. Falei. Não tá, cara. Já passou Depois você vergonha. assiste você lá. Pessoal, é o seguinte, nós vamos encerrar esse podcast por aqui. Pastor Bandeira perdeu a oportunidade de falar e ter uma fala nesse podcast tão produtivo nesse Eu achei dia. foi bom. E eu agradeço aqui ao pastor Eleonai por ter Obrigado. vindo. Foi muito bom a sua participação, tá, pastor Eleonai? Eu agradeço. Muito obrigado. Deixe suas considerações aí. Eu deixo a consideração de que o Brasil deve se unir, o Brasil deve ser pacificado,
Nós somos todos um povo, somos uma nação. E você que tem aí o seu político de estimação, abandone isso, seja brasileiro. Pastor Viana, suas considerações. Pastor Fábio, muito obrigado pelo convite, a todos os nossos internautas aí. Deus lhe abençoe de forma extraordinária. Mas eu estava aqui fazendo uma brincadeira com o Fábio, né? Independente de quem ganhou, vamos orar para que o Brasil dê certo e que o nome do Senhor venha a ser glorificado e o papel da igreja a gente possa assumi-lo, né? Que é ganhar almas para o reino de Deus. Deus abençoe. Pastor Lincoln. No tempo de Elias, os profetas de Baal diziam: vai haver paz, vai haver bonança. E Deus repreendeu o rei por ouvir esses profetas. Não espere paz, não espere bonança, nós estamos vivendo os últimos dias e isso tudo é cumprimento da palavra de Deus. Se apegue com quem pode te ajudar, com Jesus Cristo, o Senhor. Entregue a sua vida a Ele se você já não entregou, mas não espere coisa boa deste mundo. Nós chegamos no final dos tempos e só quem pode socorrer o Brasil é Deus. O exército não pôde, o parlamento não pôde, o judiciário não pôde, o executivo não pôde. Só Deus pode socorrer o nosso Brasil. Oremos pelo Brasil. A verdade é que eu torço para que o Brasil dê certo, independente se eu sou simpatizante de quem foi eleito ou não. Só porque eu não gosto do piloto, eu vou torcer para o avião cair, lembrando que eu faço parte do voo. Então, eu oro pelo presidente eleito e acredito e espero de todo o coração que ele faça um bom governo. Espero estar errado a respeito de tudo que eu penso, falo e falei a respeito do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele me surpreenda de forma positiva e de fato faça o Brasil crescer e evoluir e que o Brasil de fato continue acima de tudo e Deus acima de todos. Esse podcast vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações e deixa aí o seu like, veja os nossos outros conteúdos, os cortes, os podcasts completos e fique por dentro de todas as nossas programações. Se Deus quiser, quinta-feira que vem estamos de volta aqui no Eu Acredito Podcast, diretamente da TV Fusão. Se você tem o seu podcast, quer colocar em prática, seja qual for a área, seja qual for a sua programação, quer gravar vídeo, seja lá o que for, entre em contato no Instagram, procure por TV Fusão ou Fusão TV e entre em contato com a galera aqui. E é só você vir com o seu podcast que eles vão ceder o espaço, as câmeras, os microfones. Vai ter sempre alguém operando na mesa, fazendo jogo de câmera. Tudo especialmente para você e para você desenvolver o seu trabalho com excelência. Forte abraço e até a próxima. Bora, Bill! Bora, Brasil! Tchau!